O pessoal já está na transmissão aí, quem quiser compartilhar. Vamos começar a aula. Está no Facebook da Ângela. Ângela Sadoc. Do Ângela Sadoc. S-A-D-O-C-K, Ângela Sadoc. Não tem C, S-A-D-O-K, não consegue aprender. Eu não consigo aprender, eu sou burrinho nisso. Vamos lá, pessoal, assim, ó. Eu não sei se vou conseguir dar tudo que eu quero dar hoje, que é bastante coisa. Eu vou até compartilhar aqui, começou, mas vou compartilhar no grupo, porque aí fica mais fácil para vocês compartilharem para todo mundo. A gente começou um pouco atrasado hoje. Às vezes eu me preocupo com o horário, porque como tem gente agora que fica olhando, tem um pessoal que fica meio desesperado. Às 6h30 começa a mandar mensagem para mim: cadê a aula? Cadê a aula? Uma é a companheira Ivana. Ivana ou Ivanda? Eu troco o nome dela, Ernesto. É Ivana ou Ivanda? Eu acho que é Ivanda. Ivanda. Ela, quando eu não compartilho aqui, ela começa, ela tá ruim, ela começa a mandar mensagem: cadê a aula? Cadê a aula? Ela é a mais pontual de todas. Cadê a aula? Eu fico até com vergonha quando eu não compartilho a aula no horário. Dá problema. Ela, cadê a aula? Tô aqui esperando a aula. Ivanda. Então aqui, eu vou compartilhar no meu Face, é do meu Face eu compartilho. Mas no meu não tá Ângela Sadoc. Eu vou mandar no grupo agora. Eu sou sua amiga no Face, inclusive. Eu sei. Eu só trouxe esse, ó. Vou botar agora no grupo. No grupo que Depois No Filosofia, peraí, só um minutinho. Me dá 2 segundinhos. Você não diz que eu odeio seu livro, não, hein? Acho que você não trouxe. Eu roubou outro livro? Outro? Não é Não, possível. eu trouxe a Miséria da Filosofia. E eu tô achando que a Ângela... A Maria de dizer que vai roubar o livro dos outros é você. Eu não, como livro. Desses todos aí, o único que eu tenho é esse. Vamos lá, pessoal. Nunca tenho conseguido acabar esse livro. Agradecer ao Beto e a... Eu botei, mas está demorando. Meu WhatsApp está com delay. Eu botei já no WhatsApp, demora 2 horas para aparecer, não sei porquê. Tá no Facebook da Ângela também, tá? Eu já botei no WhatsApp, mas demora 2 horas. no WhatsApp eu tô procurando agora. Eu botei no meu também. No Facebook botei no meu também. Agora tá no meu Facebook. Tá no seu Facebook. Agora tá. Deixa eu procurar aqui. Eu vou ficar bem nesse cantinho aqui, se minha coluna vai mais. Agora tá. Então é o seguinte. Boa noite, pessoal. Explicar primeiro porque a gente trocou de lugar hoje. Agradecer a Cíntia e ao Beto pela sessão do espaço aqui da Casa de Luzinha. Vocês não estão enxergando, vocês estão me vendo aqui com uma cara meio vermelha por causa da luz. E vocês não estão vendo o espaço. Vou até fazer aqui para vocês olharem que espaço fabuloso que é isso aqui. Foi um antigo semente, né? Agora é um centro cultural. E eles nos cederam o espaço hoje. Teve uma emergência no FESEP, que também não cede o espaço. Hoje tem um problema de luz lá no prédio, aí tivemos que vir para cá. Por isso que eu estou falando para vocês ficarem aí na página. Caso tenha alguém querendo chegar aqui, não conseguindo, vai ajudando aí, vai, onde é? É aqui embaixo dos Arcos da Lapa. Não chegou quase ninguém da turma, a pessoa deve estar perdido tentando achar aqui o espaço. Se alguém puder orientar aí, entrar no grupo, falar, gente, aqui em frente aos arcos mesmo, embaixo dos arcos, né? Seria bom, né? Seria interessante pra gente, né? E ajudar muito. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no sentido. Tá perdido porque realmente não é tão fácil achar, não. Né? Não é tão fácil achar, não. Então vamos começar a aula. A aula de hoje, eu não sei se vou dar conta de tudo, que a proposta da aula seria a segunda parte do Jovem Marx, até chegar ao manifesto. Seria a Sagrada Família. Essa edição da Boitempo é fácil de achar. Tem outras edições, mas essa da Boitempo está bem recente. Não está cara, eu acho que está 30 e poucos reais. A Sagrada Família. Desses 3 livros, eu acho que o mais complicado é a Sagrada Família. Tem muito conceito abstrato. É uma crítica aos jovens hegelianos. Então talvez seja um pouco mais complicadinho para entender. Vale a pena ler, mas... Esse livro que eu acho fantástico, A Miséria da Filosofia, eu nunca vi um filósofo apanhar tanto. Nunca vi.
Muito bom, muito bom. Eu nunca vi um... Não, não. O que o Marx faz com o Proudhon aqui, o Proudhon deve ter mudado de país, sei lá, de nome. Dizem que ele nunca reagiu, né? Reagiu, mas... Assim, o que o Marx coloca, nada que fosse sério, o que o Marx coloca de maneira que não tem muita resposta, né? E aí você tem os dois que eu tenho, o Ernesto de repente tem outro. Eu tenho duas versões da ideologia alemã. Tem essa da Boitempo, que agora está bem fácil de encontrar. Qual o problema dessa da Boitempo? É uma ótima edição. Mas para o pessoal que está começando, não há uma separação. Essa separação aqui foi feita pelo Marcelo Bax, essa edição, tradução e a separação feita pelo Marcelo Bax, é interessante porque tem uma primeira parte aqui que é a concepção materialista de história. Lógico que vocês podem ler a ideologia alemã inteira, só que tem parte da ideologia alemã aqui que vocês não vão entender porcaria nenhuma, que é uma discussão muito esotérica sobre o homem único, o próprio, o outro, que tem alguma variedade filosófica, mas que, sinceramente, pelo menos por enquanto, se vocês não lerem, não vai fazer falta. Só que a primeira parte, a concepção materialista, que tem até um livro separado, né? Tem uma edição da ideologia alemã que é só isso, que as pessoas pensam que é ideologia alemã e não é, tem mais coisa. Mas isso é muito importante, concepção materialista de história, que é o Marx botando conceitos que ele vai aprofundar depois, né? Que tem, inclusive, nas duas edições, as teses sobre Feuerbach. E eu trouxe em separado as teses sobre Feuerbach. Eu queria começar a aula, eu já fiz até uma aula só sobre as teses. Eu queria começar a aula com ela, porque as teses sobre Feuerbach é o testamento definitivo do Marx com relação aos jovens hegelianos. Ali é que ele rompe, fala tchau, beijos do gordo, vou embora, vão catar coquinho. Ele vai fazer um acerto de contas com os jovens hegelianos, com Hegel e com o próprio Feuerbach. Ele vai... E é basicamente uma diretriz. Marx não sai disso, nem Marx nem Hegel se distanciam dessas teses nunca mais na vida. Essas teses são assim, são axiomas e são aforismos muito profundos, muito importantes. Tanto que no livro que é a minha dissertação de mestrado, eu os coloquei, inclusive, claramente dizendo aqui que não tem originalidade nesse trabalho meu, sobre as teses sobre Feuerbach, inclusive uma versão, não é como o nosso querido Witzel não, tá? Ao contrário do Witzel não é um plágio, né? Nem uma cópia, mas eu usei muito o livro do Labica, que são as teses sobre Feuerbach, um livro do Jorge Labica, que é um italiano, inclusive eu deixo os créditos aqui, mas eu dei minha própria versão de uma interpretação sobre as teses de Feuerbach. Ele tem um livro muito bom, pequenininho, difícil de achar, se chama As Teses sobre Feuerbach. É um livro só sobre as teses. E as teses são importantíssimas. Estou tentando achar aqui no meu próprio livro. Estou meio perdido. O cara é meio maluco. Não, é impressionante. O esquecimento, né? Mas esquece menos do que eu. O esquecimento, e às vezes eu não sei nem onde está. Eu tenho que olhar aqui no índice, senão eu não acho onde estão as teses. Eu vou começar pelas teses, uma a uma, e aí o Ernesto vai ajudar, com certeza, a gente vai discutir. São muito importantes as teses, eu acho que... mas todas são muito interessantes, muito importantes, e dá uma boa base. Se eu não conseguir comentar todos os outros livros, a gente acaba sempre correndo no final, pelo menos as teses já dão uma boa base para o marxismo, né? A primeira tese, né? A falha principal, até aqui, de todos os materialismos, incluindo de Feuerbach, é que o objeto, a realidade efetiva, a sensibilidade só é percebida sobre a forma do objeto ou da intuição, mas não como atividade sensivelmente humana, como prática e não de maneira subjetiva. É por isso que o lado ativo foi desenvolvido de maneira abstrata pelo idealismo, que naturalmente não reconhece como tal a atividade real, efetiva, sensível, em oposição ao materialismo. Feuerbach procurou objetos sensíveis, realmente distintos dos objetos pensados, porém não captou a própria atividade humana como atividade objetiva. É por isso que só considera, em essência do cristianismo, a atitude teórica como verdadeiramente humana, enquanto que a prática apenas é percebida e fixada em sua manifestação sordidamente judia, ou seja, financeira.
É por isso que ele não compreendeu o significado da atividade revolucionária, da atividade prática crítica. O que Marx está falando aqui? Parece uma coisa meio fantasmagórica, meio religiosa. Ele está falando de praxis. O que é praxis? É que é bem diferente. O materialismo vulgar, o materialismo do empirismo, ele só trabalha com dados. O conceito, que parece algo abstrato, é algo dado socialmente. O conceito vem de uma experiência anterior fixada socialmente. É um objeto também. Foi aquela discussão naquela aula que você deu. O pessoal, mas é teoria. Realmente, a teoria já é um objeto em si. É uma atividade humana social condicionada. Você não começa do zero. Você não vai fazer uma pesquisa científica. Ah, eu senti calor, eu senti frio. Você vai pegar os conceitos de física, os conceitos de química. Mas esses conceitos de física, esses conceitos de química são, como se a gente fosse falar de capitalismo, né? Vamos dizer assim, capital morto, capital humano acumulado. Essas coisas que já existem foram acumuladas pela atividade social da humanidade. Mas elas não vêm da cabeça puramente, não são conceitos que deram origem à coisa. Elas advêm de uma primeira prática muito anterior que vai se desenvolvendo e vai se transformando ela também em um objeto. O conceito é um objeto também. É isso que o Marx está dizendo. Não é que é um objeto fantasmagórico que advém de si mesmo, mas ele é capturado como objeto, é trabalhado como objeto. Por isso que você tem a prática em cima do abstrato. Por isso que é complexo o materialismo dialético, porque ele não parte só do empirismo, do puro sentir. Ele parte também desses conceitos complexos, mas que partem do pressuposto. O que vem antes? A matéria ou o entendimento? Sempre é matéria. Sempre é matéria. Embora, e é uma questão muito dialética, muito complexa, a verdade é sempre humana. E a verdade é sempre uma versão. Porque não existe verdade definitiva. Agora, existe uma verdade. E a verdade, né, ela não é só uma versão. Não é a minha versão, a versão do Ernesto. A verdade é uma correlação entre um dizer e a realidade. Se eu digo que aquele copo que o Ernesto está tomando é água, ele me diz que é cerveja, a prova de que ele é cerveja, a prova do pudim é comê-lo. Vai ser o bebê falar, olha, é cerveja. Tem álcool, o álcool vai dar um efeito real em cima de mim, mas efetivamente, quando eu falo cerveja, é um conceito abstrato. Eu não preciso sentir a cerveja, beber a cerveja, para ter o conceito de cerveja. Então o Marx está dando um passo à frente do materialismo vulgar. Ele fala, olha, tem que trabalhar com conceitos. Esses conceitos são complexos. E esses complexos não necessariamente precisam ser complexos materiais. Você pode trabalhar com conceito e depois voltar para a prática. Mas esses conceitos não derivam do nada, não derivam do vazio, não derivam do espírito. Eles derivam de uma acumulação de saberes. Mas eu não preciso voltar lá ao primeiro saber para conhecer de um conceito, entendeu? Então, o Marx está dando um passo à frente. Olha, esse materialismo vulgar não vai ajudar a gente. Se a gente abre mão do conceito e fica só no empirismo, o idealismo vai ser superior ao materialismo. Então, ele vai pegar os conceitos e vai retomar os conceitos com a categoria da praxis, que é sempre prática e teoria, prática e teoria, prática e teoria. Conceitos, abstração, mas a prova da teoria é a prática. Por que o conceito da relatividade em Einstein é verdadeiro? Você consegue lançar um foguete com os cálculos do Einstein. Se ele fosse falso, ia dar errado. Ia dar errado. Você tem que provar na prática. Por mais que o conceito abstrato seja maravilhoso, ele só é aceito porque ele foi provado praticamente. Né? Sempre tem que, por mais complexo que seja o conceito, ele só faz sentido se na prática ele é provado. Por isso que a física quântica é algo, por mais abstrato que seja, científico, e o sexo dos anjos não é. Você não consegue provar o sexo dos anjos. A física quântica você tem aplicação e consegue provar. Né? Então, o Marx trabalha com conceitos tão complexos, sim. Sim, o Marx ele é um cara do movimento comunista, está ali com os operários, mas ele está mirando a ciência mais progressista. Ele está falando assim, a gente não pode criar um conceito que seja um conceito simplório. É por isso que muita gente rejeita Marx, mas não sabe nem do que ele está falando. Né? A gente, nessas novas práticas,
pós-modernas, do afeto, do encontro, do amor, do entendimento, parece que é tudo muito novo, né? Tudo muito avançado. Aí você vai ler o Marx batendo nos jovens hegelianos, tinha tudo isso. Tudo que a gente tem é a política do afeto. Para a gente mudar o mundo, vamos primeiro mudar a nós mesmos. Para atingir o comunismo, primeiro a gente tem que fazer um encontro entre o coração e o cérebro. Isso já se discutiu no século XIX. E o Marx falou assim, olha, meu filho, isso aí é só blá blá blá. Isso aí não vai fazer revolução nenhuma, porque o capitalismo, ele é um processo que não é abstrato, que é concreto, que é real, de exploração, de hierarquia, de autoritarismo e de imposição. Você não vai acabar com isso com a teologia do amor, né? Então, a gente pode passar para a tese 2? É um pouco complexo, é um pouco esquisito, mas a dialética é um pouco esquisita. A dialética não é esse anguzinho. Hã? Não é uma coisa, ó, toma, tá aqui, tá acabado. Está acabado. 2 mais 2 são 4. Não é isso, né? Tese 2. Tem até a história do 2 mais 2 é 4 do Marx com o Proudhon, né? Tese 2. A questão de saber se é preciso considerar o pensamento... Olha só, mas logo depois o Marx primeiro vai lá e concede ao conceito. Aí ele volta para o concreto. A tese de se saber se é preciso considerar o pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão da teoria, porém uma questão prática. É na prática que o homem deve comprovar a verdade, isso é, a realidade efetiva e a força, o caráter terrestre do seu pensamento. A disputa referente à realidade ou não realidade efetiva do pensamento, que está isolado da prática, é uma questão puramente escolástica, ou seja, toda a verdade teórica, se não tiver aplicação prática, não é uma verdade, né? Então, por mais que a teoria seja complexa, progressista, extremamente elegante, os maiores conceitos da física, se você não provar na prática que ela é verdadeira, ela não é verdadeira, é só uma elucubração, é só sexo dos anjos. Então ele primeiro concede a teoria, mas fala assim, olha, a verdade continua sendo eminentemente prática. Precisamos de uma teoria complexa, mas que se comprove na prática. Tese 3. Essa tese 3 é uma tese muito, muito importante. Muito, muito importante, porque é uma ilusão a gente achar que a educação muda o mundo. A educação não muda o mundo. Nós, como socialistas, como comunistas, somos a favor da universalização da educação, somos a favor da democratização da educação, mas a educação é um processo censitário, a educação é um processo de classe, a educação é um processo que conforma cada qual no seu quadrado. O que muda no mundo é revolução, não é educação. E nenhuma educação vai dizer, olha, a gente tem que acabar com a burguesia. Já viu alguma educação que fala isso? Já viu? Você vai no colégio e fala, olha, Pedrinho, quando você crescer, em lugar de você fazer concurso público, o seu objetivo na vida é acabar com a burguesia. Tem alguma escola que faça isso? Né? E é bem interessante a tese que ela fala o seguinte, ó, a doutrina materialista da mudança das circunstâncias da educação se esquece que as circunstâncias são mudadas pelos homens e que o próprio educador deve ser educado, ou seja, o educador tem todos os preconceitos da classe no qual ele foi concebido. Né? E aí vai o meu mestre. Hã? Paulo Freire dizia o seguinte, a educação não muda o homem, a educação não muda o mundo, a educação muda o homem muda o mundo. Sim. Paulo Freire dizia isso. Mas tem muita gente que usa o Paulo Freire de maneira ingênua, achando que é através da educação que se transforma. Não é. Não é. A educação muda o homem. Sim. Ele muda o mundo. Através da Isso praxis. é dialético. Através da praxis. Isso é profundamente dialético. É por isso que ela deve dividir a sociedade em duas partes, das quais uma elevada acima dela. Ou seja, os educadores estão acima dos réis mortais. A coincidência da mudança das circunstâncias da atividade humana, a autotransformação só pode ser interpretada e racionalmente compreendida como prática revolucionária. E a prática revolucionária é a partir do partido revolucionário, do partido político, não a partir da escola. A escola é um espaço que a gente tem que ocupar, que tem que disputar, não pode deixar na mão dessa camarilha reacionária, mas não vai ser a escola que vai fazer revolução. Só a MBL que acredita nisso. Né? A gente não pode ter essa ilusão também, que alguns socialistas têm.
Ah, vamos mudar o mundo através da educação. Quer dizer que a gente não tem que universalizar a educação? Sim, claro. Tem que democratizar? Claro, faz parte do nosso programa. Mas não é isso que vai mudar. Uma das grandes críticas ao PSOE na Espanha é que a Espanha foi o país que mais investiu na educação na Europa durante um tempo. PSOE, que era a terceira via, nem era um revolucionário. O que aconteceu depois? Nada. Uma parte daquela nata espanhola foi morar em outros países, né? Aproveitou a educação de alto nível dada pelo PSOE e foi morar em outros países, e não teve um efeito revolucionário na Espanha. A educação não é para revolucionar o mundo. É só você olhar os concursos públicos, é só você olhar aí o Partido Judiciário Brasileiro. São pessoas sem acesso à educação. Quem passa em primeiro lugar nos concursos públicos em geral é esquerda, socialista, revolucionário. É? Olha a camarilha aí do Ministério Público. Olha o Partido Fascista Brasileiro. Quem é que controla esse partido fascista? Que não existe como partido fascista, mas existe como movimento fascista. É gente que não teve acesso à educação. Então a gente tem que ter cuidado com achar que a educação sozinha vai transformar o mundo. Não é o que Marx fala, não. Feuerbach, tese 4. Feuerbach parte do fato de que a alienação religiosa, do desdobramento do mundo em um mundo religioso e um mundo mundano. Seu trabalho consiste em reconduzir o mundo religioso a seu fundamento mundano. Mas que o fundamento mundano se desprender dele próprio e se fixe em um reino autônomo nas nuvens, só pode se explicar pela autodilaceração, pela autocontradição desse fundamento mundano. Ele próprio deve ser, então, nele mesmo, ser tanto compreendido em sua contradição, quando revolucionado praticamente. De tal modo que, uma vez, por exemplo, que a família terrestre tenha sido descoberta como segredo da família celeste, é daqui adiante mesmo a primeira que se deve destruir teórica e praticamente. O que o Marx está falando? E aí tem muito a ver com a aula da questão judia. O comunista não é inimigo da religião. Não quer dizer que o comunista seja defensor da fé. Não é a religião que é o objetivo. Ao contrário do que pensa o fascista, não é a religião o objetivo do comunista. Não é. O inimigo que o comunista quer debelar, quer acabar, quer destruir, é o capitalismo. Se a religião vai acabar ou não, é uma discussão. O Marx acredita que acabando o capitalismo, como as pessoas vão estar livres da miséria, da opressão, da carência rude, da carência na abundância, com o tempo a religião acaba sumindo. Se você pegar, por exemplo, o número de ateus na Europa Ocidental, que são os países mais avançados, mesmo no capitalismo, o número de ateus é enorme, é 30, é 40, né, 50% em alguns países, porque o nível cultural aumentou muito. Não é difícil um Bispo Macedo conseguir construir uma universal na Suécia. Dizendo que não consiga, mas é mais difícil. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que o inimigo que o comunista quer enfrentar é a religião, não é. Quem queria acabar com a religião eram os jovens hegelianos, porque eles acreditavam que a religião era a autoalienação do homem no mundo. Então, se acabar com a autoalienação do homem no mundo, o homem vai deixar de ser alienado, vai se encontrar e vai mudar o mundo. Mas fala que não. Por que o homem precisa da religião? Ele faz o contrário, faz o caminho inverso. Por que o homem precisa da religião? Porque olha só como o brasileiro ficou fanático no meio da crise econômica e financeira. A pessoa que está ferrada, sem escola, sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de mundo, ela vai buscar uma tábua de salvação. Ela vai se agarrar no primeiro salva-vida que passar. Essa pessoa vai se tornar muito mais propensa a ser fanática religiosa. Como é que você combate essa religião? Você não tem que fazer disputa ideológica, não. É acabando com a miséria. É diminuindo a miséria. É melhorando as condições de vida da população. Se você tem uma população mais rica, mais culta, melhor empregada, mais acesso à cultura, essa pessoa vai ser menos fanatizada. Né? Então, o Marx está dizendo, olha, beleza, a religião é realmente uma forma de alienação. Mas por quê? Por que as pessoas procuram religião? Que o Feuerbach não faz essa pergunta. Por que o mundo se cinge entre o mundo material e o mundo imaginário? Porque as pessoas são egoístas a semana inteira e no domingo vão ser humanas, solidárias, fraternas, abraçar o estranho, beijar o estranho, fazer caridade, só no final de semana.
né? A história do Feuerbach, a religião como coração do mundo, coração do homem sofredor. Mas vai dizer, olha, assim, eu não quero combater esse coração do homem sofredor, eu quero entender por que o homem sofre. Eu quero acabar com o sofrimento do homem. Então essa tese é bem interessante, tem a ver com a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que a gente já fez, né? A religião ópio do povo, e tem a ver também com a questão judaica, que é um livro fácil de ler, é pequenininho, fácil de comprar e fácil de ler, que é a posição mais coerente do comunista, que é o Estado é laico, né? E existe diferença entre o Estado ateu e o Estado ateizante, mesmo que Lenin tenha uma posição diferente da de Marx. Lenin defende o Estado, inclusive, ateizante. Mas é bom lembrar que na União Soviética, o czarismo tinha uma religião oficial de Estado, né? Então a Igreja Ortodoxa queria acabar com o partido bolchevique. Então havia ali uma disputa ideológica bem diferente da que existe no mundo contemporâneo. Então Marx, por exemplo, nunca teve essa posição. É interessante até isso. O Marx nunca teve a posição do Lenin. O Lenin tem uma posição mais radical. Estou dizendo que um está certo ou que o outro está errado. Estou só dizendo que há nuances aí, há diferenças. O Lenin diz, olha, a religião é uma questão privada para o indivíduo, mas não é uma questão neutra para o partido. O Partido Comunista não tem que ser só ateu, ele tem que ser ateizante. Isso é a posição do Lenin, não é a posição do Marx, tá legal? Mas é a posição do Lenin interessante, é uma posição diferente. Quem lê o Socialismo e a Religião vai ver isso. Mas no mesmo livro ele fala que a posição do partido tem que ser de tolerância, de Estado laico e de permitir que na sociedade cada um pratique a sua religião. E que, inclusive, dentro do seio do partido, são admissíveis, sim, pessoas religiosas que queiram combater o capitalismo. O partido não é um credo. O Partido Comunista não é um credo. A gente não vem para cá para rezar para um Deus ateu. Não é isso, tá, gente? Muita gente, quando entra no partido, a primeira coisa que faz fica o tempo inteiro enchendo o saco. Você é ateu, você é espírita, você não sei o quê. Tem essas pessoas, né? Muito comum, né, Ernesto? Quando você é garoto, você deve lembrar. Eu, pelo menos, quando era garoto, tinha uns caras que ficavam fazendo o censo, querendo saber qual é a religião de cada um. Discutindo a religião o tempo inteiro. Não é isso. O objetivo do marxismo não é esse. Hã? Sim, sim, sim. A namorada queria saber se eu era ateu. Não estou namorando o cara, estou namorando a filha dele. Feuerbach, não satisfeito com o pensamento abstrato, quer a intuição. Porém, ele não interpreta a sensibilidade como uma atividade humana sensível prática. Ou seja, não é só o empirismo a sensibilidade humana. A atividade teórica também é uma atividade sensível prática. Por exemplo, a obra literária, a arte. São conceitos abstratos que são coisas concretamente feitas pelo homem. E o Feuerbach, quando reduz o materialismo ao empirismo, não consegue entender isso. Por exemplo, o Marx e o Freud não chegaram bem a ser contemporâneos. Talvez o Marx fosse mais tolerante com o Freud, porque o Freud trabalha com conceitos que, embora não sejam materiais, derivam da subjetividade humana. E o Marx dizia, né, tem a famosa frase do Marx, do Engels, que o pensamento não elabora, o cérebro não elabora o pensamento da mesma maneira que a bilis segrega o fígado, porque a história do comportamento, como é que é mesmo? Reflexo condicionado do Pavlov é um passo atrás em termos de psicologia. O ser humano não é um cachorro. Por mais que você possa até instigar o ser humano a ter um comportamento condicionado, a racionalidade humana não dá para ser reduzida ao instinto do animal. E o Marx nunca cometeu esse deslize. Eu acho que é um passo atrás na psicologia. Não que a aplicação do reflexo condicionado não seja interessante, mas achar que o homem é só behaviorismo, o Marx nunca cometeu esse erro não, tá? Achar que o ser humano é só um ser condicionado. Ele é condicionado e condicionante, né? Agente e paciente. Isso é dialética. Eu sofro com o meio, mas eu também condiciono e mudo o meio. A dialética é isso. Você não está só padecendo. Você é agente e paciente. Você padece e age, né? Então, eu acho não, é um pensamento meu, posso estar equivocado. Se o Marx fosse contemporâneo do Freud, ele seria mais tolerante com a psicanálise do que foi, por exemplo, Lenin. Não, Lenin e Freud não pusessem ambos numa sala que ia dar ruim. Ia dar ruim. Os dois numa sala não. Já a escola de Frankfurt já é mais tolerante com a psicanálise, né?
Isso são elucubrações minhas, tá, cara? Não está no Marx, não. Isso é Ponciano. Estou só fazendo observações. Tese 6. Feuerbach converte a essência religiosa em essência humana. Porém, a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade efetiva, ela é o conjunto das relações sociais. Feuerbach, que não entra na crítica dessa essência real efetiva, é consequentemente obrigado a fazer a abstração no curso da história e fixar o sentimento religioso para si e a pressupor um indivíduo humano abstrato e isolado. 2. A essência pode então ser percebida como um gênero, como universalidade interna, implícita, ligando os numerosos indivíduos de maneira natural. O que Marx está dizendo é o seguinte: qual é a essência humana da ética religiosa? A alma, o salvacionismo. Se é bom, você é mal. Né? É bom ou é mal. Então, quando você não consegue ver o ser humano como um processo histórico, você, no fundo, tem que retornar à religião. Você critica a religião, mas retorna a ela. Eles falaram, o Feuerbach não conseguiu observar isso. O ser humano da nossa era é um ser humano muito diferente do ser humano do feudalismo. É um ser humano muito diferente do comunismo primitivo. E vai ser um ser humano muito diferente, por exemplo, de se nós acabarmos com o capitalismo. E o Feuerbach, como não consegue ver esse ser humano como objeto da história, ele não consegue fazer essa crítica. É sempre a sociedade. Inclusive, nunca a sociologia burguesa conseguiu sair disso. Tem até o livro Na Sociedade dos Indivíduos, que a sociedade é sempre vista como um agregado de indivíduos. E o Marx não consegue ver a sociedade como um agregado de indivíduos. O Marx vai ver a quantidade sempre alterando a qualidade. O indivíduo sempre inserido de maneira imanente. Então esse indivíduo nunca é ele sozinho. Ele é sempre um processo. Ele é sempre o outro. Ele está sempre inserido numa dada sociedade e sem essa inserção ele não pode ser compreendido. Esse indivíduo, esse Robinson Crusoe, né, que junto com Sexta-feira faz a si mesmo, nunca foi objeto de estudo de Feuerbach, que é uma das grandes críticas do Marx ao Proudhon. As Robinsonadas, né? Nós somos esses objetos, esses seres coletivos. Cada um de nós é um ser coletivo todo o tempo. Tese 7. É por isso que Feuerbach vê que o sentimento religioso é próprio um produto social, que o indivíduo abstrato que ele analisa pertence a uma forma social determinada. O Feuerbach, ele consegue enxergar as árvores, mas não vê a floresta. Ele não consegue entender que esse ser individual social é um processo. Né? O Marx está ultrapassando o Feuerbach. O Marx ele vai a Feuerbach, ele retorna a Hegel e ultrapassa os dois. Ele dá um passo adiante, atrás, perdão, para nesse caso, dá 2 adiante. Né? Tese 8. Toda a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que orientam a teoria para o misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na compreensão na prática. E Marx fala mais na ideologia alemã, né? Os problemas que a humanidade ainda não está em condições de resolver, né, ele já, ao se propor esses problemas, a humanidade já está propondo, construindo as condições para solucionar esses problemas. Não há problemas insolúveis. Por exemplo, crise final do capitalismo. O capitalismo pode botar a humanidade em risco. A humanidade tem como resolver isso. Como? Eliminando o capitalismo. A gente já começa de novo a retomar uma crítica mais dura do capitalismo. Ficou um bom tempo dizendo que o discurso de que não há alternativa, não há solução, não há saída. E agora já começa a retomar a ideia de que a saída é acabar com o capitalismo. Por quê? Por que o Marx não é utópico? Pelo seguinte: todo processo produtivo é social. A acumulação que é privada. Tem como acabar com o processo social de produção? Tem como? Mas a acumulação privada tem? Isso é utópico? Qual o problema de não ter patrão? O que vai ficar ruim? Uma empresa de ônibus pode ficar sem motorista? Mas pode ficar sem dono? Por isso que o Marx não é utópico. O Marx não está querendo o bem da humanidade, o amor, o afeto, o encontro, o reencontro. Então, olha, gente, é muito simples. Né? Aquela música do Milton Nascimento, né? Veja bem seu patrão, como pode ser bom
você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. É isso que o Marx está propondo. Vamos botar o patrão para trabalhar no sol e a gente vai tomar banho de mar. Que é isso? O produto, o que o Vinícius também fala no Operário em Construção, né? Que as férias na Suíça do patrão é o barraco na favela do trabalhador. Que a comida de luxo do patrão é o arroz com feijão do trabalhador. Que o palacete do patrão é o casebre insalubre do trabalhador. E essa ordem social pode ser mudada. Mas não tem. Tem como mudar e não tem por que não mudar. Né? Tese 9. O ponto culminante é que chega o materialismo intuitivo, quer dizer, o materialismo que não concebe a sensibilidade como atividade prática, é a intuição dos indivíduos singulares da sociedade civil burguesa. Os conceitos são conceitos sociais. A atividade prática é uma atividade prática social. Você vai para a universidade, é uma coletividade de ideias. Você não cria nada de novo. O que você cria de novo é muito pouco. Você se apropria de uma sensibilidade social coletiva. Marx, ele é muito perspicaz nisso. Ele diz que a obra de arte, todo grande artista, o mais gênio que ele tenha, ele é a criação de uma época. Ele é a expressão de uma época. Né? Tese 10. O ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade civil burguesa. O ponto de vista do novo é a sociedade humana ou sociedade social. Eu dei isso na outra aula. Vocês conseguem lembrar o que é para Marx a sociedade civil? O que é a sociedade civil? A gente expõe estudar a sociedade civil. Sociedade civil, o que é a sociedade civil? Vamos lá, gente, podem falar, não bato em ninguém, não. Nem posso, perco o emprego. Meu patrão me manda embora. O que é a sociedade civil? Agora, se falar nisso... A organização das leis que regem? Também tem a ver com Constituição, tem a ver com delegação de poder, tem a ver com sistema representativo, tem a ver com Constituição, sociedade civil. Só que o Marx vai dizer o seguinte, a sociedade civil, qual é a grande sacada do Marx? Porque o justnaturalismo, o pensamento burguês, ele vai dizer o seguinte, não, isso é natural. Justnaturalismo são direitos naturais, são leis naturais, ou seja, já está no DNA do homem. Então não tem por que a gente ultrapassar isso, isso sempre existiu, nem que fosse em germe. O Marx vai dizer que não. Isso é apenas uma história antropomorfizada, né? A transformação de um mito em realidade. Que esses direitos naturais são os direitos da era da burguesia. E que, no fundo, é a sociedade civil em que as pessoas outorgam às outras uma representatividade. Se o Marcelo, né? Se o Marcelo outorga a mim que eu o represente, ele aliena seu poder de representação, na verdade. Hã? Sim. Se você outorga a mim que eu represente você, isso não é uma democracia real. Democracia real é outra coisa. E a sociedade civil, ela só funciona assim porque você tem uma sociedade atomizada de proprietários privados, os que têm algum meio de produção e os que não têm, são donos só do seu próprio corpo como um meio de produção, que se interrelacionam através de coisas. Se interrelacionam através do comércio, da compra, da venda, da produção. O ponto de vista da sociedade civil, do materialismo antigo, é que a gente tem que aperfeiçoar isso. Temos que ter um parlamento que funcione muito bem. Temos que ter boas leis que impeçam a avareza. Temos que ter um certo equilíbrio, mas não que a gente tem que acabar com esse estado de coisas. Numa sociedade socialista, a sociedade civil não outorga uma representação, ela se autorrepresenta. É uma democracia real, por isso que o Marx cria a democracia radical. Se o proletariado outorga alguém que represente ele mesmo, é porque ele não se vê como classe. É que ele não consegue se enxergar como proletariado. Então o que ele está colocando aí é algo bem mais complexo. É que a sociedade civil burguesa, na verdade, ela não pode ir além da sociedade civil, porque para ela ir além da sociedade civil, ela vai colocar em xeque a questão da propriedade privada dos meios de produção. E para colocar em xeque a propriedade privada, a propriedade privada dos meios de produção,
é colocar em xeque a ideologia dela. A ideologia dominante em uma determinada sociedade é a ideologia da sua classe dominante. Então ela nunca vai discutir, né? Cidadania é interessante? É, até certo ponto. A gente quer ir além da cidadania. A gente quer igualdade subjetiva, a gente quer igualdade não meramente formal na lei. Subjetiva não, a gente quer igualdade objetiva. Não adianta eu, Ernesto, ter o mesmo direito de voto, né? Eu ter eu ser proprietário de empresas que me dão, né, o capital de 1 bilhão e eu poder eleger quantos deputados eu queira. Ernesto não tem emprego, não tem futuro, não tem nada, mas ele tem um voto. Essa igualdade formal, ela é muito boa para mim e é muito ruim para Ernesto. Porque é uma igualdade puramente formal. Em termos reais, nessa sociedade civil, eu vou ter muito mais poder que o Ernesto. Né? Em termos reais, concretos, eu posso comprar um canal de televisão, eu posso comprar um canal de rádio, eu posso fazer uma campanha bilionária para deputado. O Ernesto não. O Ernesto, no máximo, pode votar num candidato que eu não propus. E pode se juntar com outros Ernestos para tentar me derrubar. Então o Marx está questionando essa representatividade. Ele está questionando pela primeira vez a sociedade civil. Embora ele também tenha uma outra sacada que é um equívoco de alguns comunistas de achar que Marx considera que é no Estado que se dá a disputa de poder. O Estado é o aparelho que você, ao fim, tem que conquistar. Mas se você não conquista a hegemonia na sociedade civil, se você não consegue na base essa hegemonia, se você não consegue o poder abaixo, onde está a disputa da luta de classe, você nunca chega no Estado. Revolução não é golpe. Revolução não é golpe. Isso é muito importante. Revolução não é golpe. Ou é um projeto de massa que conquista a maioria da população, ou não é nada. Marx nunca pensou em golpe. Né? Com todo carinho a nossa história, e nunca vou chamar a tentativa de Revolução de 35 de tentona, é um grande equívoco. O PCB não tinha 3% de popularidade de 35 para tentar tomar o poder no Brasil. Isso não é revolução. Não quer dizer que você tem que ter a maioria, não é uma contabilidade. Ele não tinha a maioria da população, mas ele tinha hegemonia naquele projeto de Estado. Tinha hegemonia no projeto de paz. Tinha hegemonia no projeto de pão, paz e terra. E executou a revolução. Isso é um processo prático de praxis de democracia radical. Entendeu? Mas não é uma conspiração. O Lenin só tenta empreender a tomada do Palácio de Inverno depois que ele tem a maioria nos soviéticos. Antes disso ele não tenta. Por quê? Porque os soviéticos, para ele, eram efetivamente os instrumentos de poder reais da classe operária. Se eu não tenho maioria na classe operária, eu vou tomar o poder para quê? Como e para quê? Se efetivamente eu defendo uma democracia radical de massa. Então Marx ele tá pensando em democracia de uma forma muito mais dinâmica. Democracia não é só eleger gente. Não dizendo que não seja importante eleger gente, mas não é só eleger gente. Um dos grandes problemas de todos os partidos socialistas, né, que meus heróis fazem essa crítica, nós ficamos reduzidos à eleição. Estou dizendo que não é importante discutir eleição, não. A gente já está discutindo a eleição de 2020, já está discutindo a eleição de 2022, já está discutindo a sucessão do Bolsonaro, e é só isso. E aí, qual é o projeto? Qual é o projeto? Como é que a gente reconquista a massa? Como é que a gente se reorganiza? Qual é o projeto? Tiramos o Lula da cadeia, e depois? Basta botar o Lula de candidato? E qual o projeto? A Lula saiu hoje da cadeia, maravilha, festa, todo mundo tomar uma cerveja. E qual o projeto? Ah, elegeu o Lula de novo? E qual o projeto? Com esse Congresso? Com essas Forças Armadas? A gente parou de pensar dialeticamente. Conscientizar a massa, esse trabalho de formiga que a gente fazia. Com que projeto? Era criar consciência de classe. Sim, mas olha só, quando eu falo em projeto, a gente não discutiu projeto nenhum. Eu sei. Isso Não existiu ainda, vamos fazer. Não existe. A gente, na verdade, acaba fazendo frases feitas. Conscientizar a massa, tá? Como? De que maneira? Conversão. Acabou de criar consciência política. Sim. Feito há anos.
Eu tenho muito medo que a gente não saia do palavreado. A gente, no fundo, fala, e daqui a pouco está todo mundo correndo para ver qual vai ser a repercussão eleitoral em 2020. Estou dizendo que a gente vai seja... Por exemplo, como seria esse projeto? Você tem ideia? Não, olha só, eu não quero ser guru. Não quero, não tenho a mínima ideia. Não, Vânia, não, vamos lá. Não é grupo de estudo. Não é grupo de estudo, não quero ser guru. Eu estou fazendo a crítica porque isso é um projeto coletivo, isso se pensa dentro dos partidos. Isso não é uma sala de aula que é assim, não é. Eu sou membro, inclusive, de um partido. Acho que cada um dentro do seu partido tem que pensar isso. Se eu começar aqui na aula dizer vai ser assim, vai ser assado, a gente vai levantar dali, vai me dar uma bifa, vai me tirar da mesa, que vai falar assim, o Ponce não deixou de fazer formação e virou guru. Eu deixo de ser formador e passo a ser coach. Eu tenho soluções... Hã? Sim, eu viro coach. Eu tenho as soluções para os problemas do proletariado no Brasil. Tem gente com esse tipo de posição, não vou citar nomes, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem gente com esse tipo de comportamento, já sabe qual é a solução. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, efetivamente o que Marx está colocando é uma possibilidade de democracia que não é só democracia representativa. E nossos partidos, não só aqui no Brasil, os partidos do proletariado estão nesse dilema. A representatividade é importante, o parlamento é importante, O problema é que a gente está completamente submisso à vida parlamentar. Inclusive, os mandatos parlamentares são mais importantes do que todos os partidos. Os mandatos parlamentares do PSOL mandam no PSOL, os mandatos parlamentares do PT mandam no PT, não mandam no PCB, porque não tem lá. Se tivesse... Os mandatos parlamentares do PCdoB mandam no PCdoB. E isso é um equívoco. Isso é um equívoco. O partido não pode ser vitimizado ou, né, se submeter aos mandatos. Muito pelo contrário, os mandatos que tinham que ser instrumentos de um partido, que tem um projeto. Pelo menos como se pensa um partido socialista. A estrutura correta seria, você tem um partido, tem um projeto e os mandatos fazem parte. E não os mandatos que dizem para onde o partido vai. Não, qualquer partido, sim. Sim, na casa da Paulinha, 3 pessoas, vamos decidir aqui. Com todo o carinho que eu tenho por ele. Não é diferente no PT. Eu sou petista, não é diferente no PT. Podem estar indo para o ar aí, podem meter a porrada, não é diferente no PT. Sim, é um grande exemplo, é um exemplo concreto, vem de cima para baixo. Ele está dizendo que um grande exemplo de que como a vida parlamentar se impõe aos partidos foi a candidatura do Boulos pelo PSOL. Boulos não tinha nenhuma vida interna no PSOL, de uma hora para outra, sou candidato do PSOL. E se impõe. Nenhuma crítica ao Boulos, é um camarada fantástico, maravilhoso, beleza. Mas isso mostra concretamente que os partidos não têm uma vida interna para dizer, olha, não é isso. Não é isso. Né? Se é candidato, era diferente na época do Ernesto. Bem diferente. Depois uma aula lá na adiante, vou falar do meu mestre, o cara que me ensinou tudo que eu sei, marxismo. Mas, por exemplo, um parlamentar, por exemplo, no próprio PCB, na década de 60, ele tinha que prestar muita conta ao partido, né? Pois é. Agora, eu depois vou retomar essa discussão quando eu apresentar um texto. Lá adiante, quando a gente vai falar do partido e tal. O meu mestre, o cara que me ensinou tudo que eu sei de marxismo, praticamente era um alemão, austríaco, e ele tem um texto curto, 20 e poucas páginas, chamado Partido, Vanguarda e Classe. Partido, Vanguarda e Classe. Conheço esse texto. O que eu estou dizendo, Vânia, é o seguinte. Eu não tenho receita de bolo, nem quero dar receita de bolo. Se eu der receita de bolo, eu deixo de ser um formador e passo a ser um charlatão. Agora, esta crítica aos partidos operários, que não é uma crítica minha, nem do Ernesto, tem vários teóricos que fazem, é uma crítica muito importante. O partido não pode ser subsumido, reduzido à questão parlamentar. Eu também acho.
E não é esse o pensamento do Marx. Já teve alguma tentativa de projeto? Até a década de 60... Não, olha só, vamos lá. Até a década de 60 não era assim. Essa história dos partidos estarem submetidos aos mandatos é coisa mais recente. Sim, isso eu sei. É coisa mais recente. Eu acho que é papel, por isso a gente faz formação. De cada militante no seu partido, dizer, não é por aí. Não é por aí. Isso eu sei que eu minha. Não é por aí. Sim, sim. Sim, a militância. O André Luiz acho que está perdido, está ligando para você. Eu não posso atender. Alguém pode ver aí, ir no grupo, olhar o grupo aí? Tem gente perdida. Eu até botei uma foto da porta. André Luiz, vê se alguém consegue ligar para ele. Eu acho que ele está perdido aí, procurando. André Luiz. Vamos lá, gente. Tese 10. O ponto de vista... tá. Tese 11. A tese 11 o Ernesto adora falar sobre ela. Eu também gosto muito. Os filósofos interpretaram o mundo de formas diferentes. O que importa é mudá-lo ou revolucionário, dependendo da tradução. E o que os filósofos fizeram até hoje foi criticar o mundo. A nossa tarefa é revolucionário. Ernesto, antes de eu falar, o que quer dizer isso? Fala um pouquinho mais alto que eu estou gravando aqui, então seria importante. Para mim, quando eu comecei a entender um pouquinho do marxismo, eu comecei a entender o seguinte, entendeu? Não são as aulas que a gente faz, os cursos que a gente faz, a quantidade de livros que a gente lê, né? Não adianta, se você guardar isso tudo como um conhecimento teu, sim, não vai levar a mudança de coisa nenhuma. Você vai continuar, como você falava aí no início, dentro do mundo permitido, dentro do mundo que não mudou nada. Quando ele fala, eu acho que Marx é brilhante, né? Cabe a nós mudá-lo. Não adianta, você estuda, e daí? O que você fez com isso? Você mudou alguma coisa? Esse é o ponto culminante do marxismo. Tem mais duas coisas que eu queria acrescentar ao Ernesto, que é o seguinte, né? Eu tenho... Porque tem uma forma de se ver isso aí, que é uma forma perigosa que pode levar ao obreirismo, que foi uma forma, inclusive, que acusam... Eu não gosto de botar tudo em culpa do Stalin, não, porque o Stalin acaba sendo... Stalin é culpa de tudo, né? Vitiligo, você tem problema na pele, é o Stalin, cabelo cai o Stalin. Eu acho que não é só o Stalin, eu acho que é uma certa incompreensão do marxismo. Marx fala, o que os filósofos até agora fizeram foi interpretar o mundo. Nossa tarefa é transformá-lo. Aí muita gente começou a achar que não precisava também estudar mais. Né? Exatamente. Gente que entendeu errado. O Marx não falou isso. Ele falou assim, olha, a filosofia é importante, mas vamos usá-la na prática? Né? Porque senão você também quer um obreirismo. Fala, não, então tudo que for intelectual a gente não quer. Tudo que for culto, isso, o que você faz é ter uma massa de manobra, inclusive dentro do partido. Já foi usado, inclusive, pelo próprio partido para não ter oposição dentro do partido. Você tem 5, 6 caras, muito sábios, entre aspas. Se tem uma massa que não estuda, é fácil você controlar um partido. Se você tem militante abessa formado, por que muita gente não gosta de fazer formação? Porque muita gente que está na cúpula do partido, na cúpula da central, na cúpula do sindicato, não gosta de fazer formação. Porque fazer formação é correr o risco de perder sua cadeira, meu camarada. Por que na época mais brava da ditadura, no final da década de 60, início da década de 70, muitas dessas organizações clandestinas, faziam o praticismo, mas não davam formação. Sim. Pega essas militantes e joga na prática. Todo mundo vai para a prática. E cadê aí a formação desse cara? Tudo bem, ou a gente equilibra, ou a gente entende isso, o Marcos está falando, e você colocou na tese 2, na tese 3, você tem que mandar esse equilíbrio. E a frase do Lenin que é muito importante, né? Você tem que mudar. Mas com que base? O Lenin, eu acho que tem uma frase muito feliz, que eu acho que reflete essas duas, a tese 2 e a tese 11, né? Sem teoria revolucionária,
não existe movimento revolucionário. E sem movimento revolucionário, prática não há revolução. Ou seja, é um casamento, é indissolúvel. Mas tem que ter teoria. E teoria não é empirismo. Teoria tem que ter complexidade. Então, se você não tem militantes capazes de formular, não faz teoria. Você faz encontro do afeto, do amor, horizontal. A gente se encontra, cada um conta a sua vivência, seu problema, fala que ser pobre é uma merda, a gente precisa lacrar, que o favelado é bonito, né? Que temos que... Já tem até, pasmem, precariato de esquerda. Empreendedorismo de esquerda. Tem, não é sacanagem. Esquerda indo na favela para ensinar empreendedorismo para empoderar o favelado. Não sei como é que se empodera o favelado com o emprecadorismo. Fala, olha, você está empoderado porque agora você não vai mais pedir esmola, agora você vai vender bolo. Você vendendo bolo, tu se empoderou. Caralho, você tá fudido, velho. Sim, você tá empoderado. Isso é a linguagem da Globo. Eu não consigo ver a diferença entre a esquerda que fala isso e aquele negócio de sábado no Globo, né? Mas tem esquerda que já incorporou. Quase toda a tese da tal horizontalidade é nesse sentido. Ah, não, vamos juntar todo mundo, nossos afetos, nossas experiências. É uma catarse coletiva, né? Tá aí, quando é que a gente destrói o capitalismo? Não sabe, né? Quando é que é isso? Quando é que a gente vai assaltar não, aí não, vamos deixar tudo como tá. Isso é a falta de formação, tá? Das teses sobre o Feuerbach, que é isso? Eu não sei se vai dar para dar tudo, mas vamos lá. Eu vou, na verdade, não é eu não estou seguindo a cronologia, né? Vou pegar logo na ideologia alemã, e eu sugiro para vocês, não é tão simples de achar, mas acho que vocês acham também uma versão, não sei se é da civilização brasileira, só com a primeira parte. Eu prefiro, para vocês, esse livro da civilização brasileira. Eu acho que é melhor organizado. A primeira parte, que vai até a página 190, 105, não? 105, que é... Vai ter o Concílio de Leipzig, que é a... Como é que é mesmo? A concepção materialista de história, que eu acho que é o mais importante da ideologia alemã. Que aí dá para você entender, né, o que é o marxismo. O marxismo já está aqui madurante no manifesto. Marx e Engels, eu acho uma pena que esse livro tenha ficado tanto tempo. O Lenin não leu esse livro. O Gramsci não leu esse livro. Né? Esse livro tenha ficado tanto tempo sem publicação. A Crítica Roedora dos Ratos, né? Que é um livro fantástico. Fantástico. Você lê esse livro, você consegue entender que concepção materialista de história é essa. É materialismo mais histórico que dialético aqui. Muito materialismo histórico, né? Primeiro ele começa dando porrada na Alemanha, dizendo que na Europa, né, estava se fazendo uma revolução. E como na Alemanha não se tinha condição de fazer a revolução, eles faziam a revolução nas ideias. Que a revolução da Alemanha era a revolução só na filosofia. O que os outros faziam na prática, os alemães faziam na teoria. Mas ele... E aí ele começa a conceber uma concepção materialista de história. E a primeira questão que ele coloca é o seguinte: qual é o primeiro ato histórico, fora das robissonadas, né? Como surge o primeiro homem? Não é o primeiro homem, são os primeiros homens. Por isso que o Lukács depois vai criar aquela história do conceito ontológico do trabalho. Mas mesmo que o Marx não dê o nome de ontológico, é ontológico. O que é fundante no ser humano? Muitas pessoas vão falar a razão, algumas pessoas vão falar a língua, o Marx vai falar o trabalho. O trabalho, o que humaniza, o que torna o ser humano homem é o trabalho. O primeiro ato histórico é a produção da primeira ferramenta. A primeira ferramenta é para produzir algum material. Mas o seguinte, que produz a história do homem. Quando você produz uma ferramenta, você a produz socialmente. Aquele ato de produção da ferramenta muda todo o seu meio social. E aquela ferramenta ela é adquirida socialmente. Eu não faço aquela ferramenta só para mim. Eu faço a ferramenta para toda a comunidade. Aquela ferramenta muda todo o processo produtivo.
e criar novas necessidades. Lembra quando você falou de necessidades artificiais? Inventadas. Todas as necessidades são inventadas. Tirando a coleta mais rude, nem a coleta humana já com instrumentos, que já é de trabalho, todas as necessidades são inventadas. Cozinhar é uma invenção. Tudo é social. O Marx ele vai acabar com esse conceito. Não, isso é artificial. Ele fala, o que é natural? A condição... Hã? Lavar uma raiz para comer. É? Será que o homem primitivo lavava? Talvez não. Não, isso é um hábito adquirido. O macaco. O ser humano começa a entender que ele lavando aquela raiz, talvez ele Coma melhor. consiga evitar alguma doença. Não, ficou mais fácil para comer. Pode ser que tenha ficado mais fácil, mas é um ato, é um processo social adquirido. Né? O fogo, a conquista do fogo, cria novos hábitos e cria a possibilidade de você introduzir novos alimentos. Né? O sal, a utilização do sal, a conservação do alimento a partir do sal. Não, bem antes, sal é bem antes. A cerâmica, não, muito antes. Muito antes, na barbárie. Sal e cerâmica, na barbárie. Tudo isso modifica toda a sociedade. Então, Marx vai dizer assim, a história é produzida através do trabalho. Até a racionalidade, né? A ideologia vem depois. Não é a ideologia que produz história, é a história que produz a ideologia. Tanto que tem aquele famoso trabalho do Engels, eu acho que é do Engels, acho que não é do Marx, posso estar errado, tá, mulher? O papel do trabalho na hominização do macaco. O papel do trabalho, mas busquem que está separado na internet, vocês acham? O papel do trabalho na hominização do macaco. Se você pegar os primatas e você for ver, o tamanho do cérebro está ligado a A utilização da mão, da sua a mão. utilização da mão. Quanto mais complexa é a mão, maior é o cérebro. Mais funções, né? Quanto mais complexa é a mão, maior é o cérebro. Sim, pode ver. Quanto mais evoluído é o primata, mais funções tem a mão. Quanto menos evoluído, menos funções tem a mão. Está relacionado com o trabalho. O trabalho está ligado à evolução. Então Marx vai colocar que o ser humano, a condição do homem é essa incessante mudança da natureza. A relação do homem com a natureza não é uma relação de contemplação, é uma relação de indústria. Então Marx vai colocando umas coisas novas. Ele está... Isso a gente é tão potente que se você hoje, a maioria aqui não vai fazer mais vestibular, você vai ser o vestibular, lê esse Marx, se você ler um livro de história, fala assim, vem cá, o Marx inventou a moderna historiografia. A moderna historiografia não consegue fugir de Marx. Não consegue. Ele chegou a fazer alguma alusão ao anarquismo? Não, em outros trabalhos, não aqui. Anarquismo é outra coisa. Sim, Marx expulsou o Bakunin da Internacional. Marx não era boa gente, cara. Expulsou o Bakunin da Internacional. Marx não era um cara legal, cara. Marx não foi pro céu. Marx não foi pro céu. Marx era encrenqueiro. Marx falou assim, esses anarquistas não entenderam nada. Proudhon, ele influenciou o anarquismo. Por isso os anarquistas são tão ruins em economia. Então primeiro Marx bate no Proudhon, depois bate nos anarquistas. Assim, cara, o que vocês querem, afinal? Porque assim, qual é o grande problema? As pessoas pensam que socialismo e anarquia é a mesma coisa. Embora tenha havido aliança, a gente respeite o movimento anarquista no Brasil, né? Pela sua raiz operária, por tudo que fez. Mas, teoricamente, qual é o grande problema do anarquismo? Ele não é dialético. Como é que você chega ao socialismo na anarquia? Como é que é o processo revolucionário no anarquismo? Vocês sabem? Já estudaram? Não tem. Ou você tem uma grande greve, ou um levantamento espontâneo, ou uma combustão da massa, ou autogestão. Nenhum desses processos, em nenhum lugar do mundo, deu certo. Até quando teve autogestão anarquista, foi em países socialistas. Inclusive deu problema, né? De conflito. Porque depois que já tinha feito a revolução, é fácil, né? Você está no Estado socialista, você vai fazer autogestão. Porque a autogestão, por exemplo, a economia solidária dentro do Brasil, ela é socialista? Se fizer um processo de autogestão no Brasil, ele consegue ficar fora do mercado?
cai no ovenismo, cai no utopismo. Então Marx não era um cara que ia brigar com Bakunin e falar, não, cara, vamos ficar aqui, tudo horizontal, me conta qual é o seu problema, vamos fazer um grande circuito aqui, vamos... Não, olha, ó, você está prejudicando o nosso movimento. Você está pregando coisas que atrapalham a maturidade do movimento revolucionário. O que você está pregando, no fundo, é utópico. O que você está pregando, no fundo, é burguês, porque se baseia na ideia do individualismo que não vê o processo social. Como é que você sai do processo social capitalista? Não há resposta no anarquismo. Não há resposta. O Marx se propõe, o anarquismo não. Né? Por isso os anarquistas também não gostam muito dos socialistas, não. Né? Mas o Marx, ele vai propor. O primeiro ato histórico é a produção de uma ferramenta, e essa ferramenta, ela modifica inexoravelmente a sociedade, porque ela cria uma nova necessidade social. Essa nova ferramenta adquirida, essa nova necessidade social faz com que a gente adquira novas ferramentas e novas necessidades. Ou seja, a pré-condição do homem é a revolução incessante dos meios de produção. Isso é uma condição inexorável do ser humano. O progresso permanente. Marx coloca isso não é utópico. Por isso que o socialismo marxista não é utópico. Tem alguma coisa de utópica aqui? Tem alguma coisa moral nisso? De ética? Não, economia pura e simples. Né? E ele vai mostrar que isso, primeiro, instrumentos de trabalho, ferramentas de trabalho, né, vão criar instrumentos de produção, vão criar formas de produção, modos de produção, divisão social do trabalho, dentro da tribo, depois dentro da nação, internacionalmente. Então o trabalho é ele que vai constituir a história do homem. O processo de organização do trabalho é ele que faz o homem. Não é a razão, não é a história, não é a inteligência, não é a filosofia, não é o saber. Então, o projeto que a gente teria que construir seria a organização do trabalho social, me parece. O projeto é uma coisa que a gente tem que discutir dentro dos partidos. Sim, eu sei. Parece que o projeto é uma coisa mais complexa, assim. Organização do trabalho. Não tem muito a ver com o que eu estou falando agora. Agora eu estou falando assim de concepção, sim, dialética, de materialismo dialético. Como é que funciona esse materialismo dialético? Como é que funciona, né? Porque a gente sempre pensa que é a razão que cria a história. O Marx está falando assim, a história que cria a razão. Toda essa ideologia posterior é criada a partir da organização da sociedade. E não o contrário. Não é a religião que cria as castas. E nem são as castas que criam a divisão do trabalho. A divisão do trabalho na Índia, muito, como se fala, rudimentar ainda, um processo de produção muito rudimentar, com exploração de classes, criou as castas. E a religião é criada posteriormente para justificar e solidificar isso. Não foi a religião que criou as castas. Foi a divisão do trabalho que cria as castas, que se auto-justifica na religião e que aí se reproduz. E que fica se auto-justificando. Então Marx ele vai buscar nas relações materiais de produção a ideologia. E não o contrário. Por exemplo, como faz Max Weber. Vai justificar o capitalismo através da religião. Marx vai dizer que não, Marx não. Essa religião auto-justifica o capitalismo porque ela é inerente a um processo capitalista. Mas não foi ela que criou o capitalismo. Max Weber vai basicamente dizer que o avanço do capitalismo na Alemanha se deu por conta da religião protestante. Marx vai dizer que não, que a religião protestante justifica, né, tudo aquilo que foi feito no capitalismo alemão. Ele vai inverter, sempre colocar nos processos materiais as criações ideológicas. Isso é muito interessante. Ele vai tirar essa autorracionalização da história, que é a coisa que o Proudhon faz. Ele quer sempre, a partir da ideia, construir a história. E Marx vai construir, a partir da história, as ideias. Né? Por exemplo, ele vai, nesse livro, mostrar as diferentes formas de produção, como as ferramentas de produção, as novas descobertas, as novas invenções
os novos avanços vão mudando a sociedade. Por exemplo, é impossível, não existe escravidão sem agricultura e sem pastoreio. Agricultura e pastoreio. Por quê? Por que não existe escravidão sem agricultura e sem pastoreio? Mas Ernesto não vale. Não pode dar cola. Gente, vamos lá. Por que não existe escravidão sem agricultura e sem pastoreio? Eu vou acumular o quê, criatura? Imagina a era da coleta. Ter um escravo era uma merda. Por que eu vou ter um escravo? Sustentar ele. Não! Numa situação rudimentar em que eu estou na fase da coleta, eu não consigo produzir excedente. Não é que ninguém quer ser escravo ou que eu não quero ter escravo. Não é isso. Tem a ver com um desejo. A produção é tão incipiente, eu produzo tão pouco, não há excedente. Ter uma boca a mais é uma merda. Quando tem guerra tribal, a conquista... Veja aquele filme, A Conquista do Fogo, era na Conquista do Fogo? Guerra do Fogo, muito bem. O que acontece numa guerra naquela época? Eu mato outra tribo. Eu estou disputando um território de coleta. Para que me serve ter mais pessoas? Tem água pra você? Não, depois eu pego. Olha só. Estou na fase do comunismo primitivo. Caça, pesca no máximo. Por exemplo, os índios americanos. Não tem escravidão na América do Norte. Tem escravidão nos Incas. Mas não tem escravidão na América do Norte. Por quê? Estão na fase média da barbárie. Já tem caça, já tem pesca, mas eles não são ainda povos pastores. Os índios americanos e orqueses, eles caçam o bisão. Eles não criam o bisão. Não tem grandes manadas. Existem grandes manadas pastando livremente. Eles têm territórios de caça. A Bíblia relata escravidão. O que é o povo judeu? Um povo pastor. Não é isso? Então, quem são os patriarcas? São proprietários pastoris, que têm grandes rebanhos. Do momento que eu tenho grandes rebanhos, eu posso acumular. Se eu posso acumular, eu posso ter uma pessoa que eu, explorando o trabalho dela, ela me dê mais do que aquilo que eu vou perder tendo ela como meu escravo. Se eu vou lá e escravizo o Felipe e ele só me dá despesa, para que eu vou ter que querer o Felipe como escravo? Então, Marx vai mostrar que a escravidão só surge no momento que é um excedente de produção. Se não é excedente, em quantidade tal que vale a pena acumular, não tem como ter escravo. O Marx ele vai mostrando essas relações, essas transformações e esses saltos, a quantidade se transformando em qualidade. Também tem o seguinte, né? Vou propor aqui pro Cláudio Negão. Negão, tem um negócio bonzão para você, cara. Pô, um negócio bom mesmo. Tu vai ser meu escravo, velho. Tu vai pastorear para mim, tu vai plantar para mim, eu vou te bater dia sim, dia não, né? Seu pagamento vai ser a comida no local para você dormir. Topa? Alguém vai topar isso? A partir do momento em que eu tenho um excedente, a partir do momento que eu posso acumular e posso enriquecer, e eu posso ter escravos, o que está faltando nessa equação? O que está faltando nessa equação? Estado, polícia. Eu preciso da polícia. A polícia nasce, polícia de propriedade privada da família do Estado, do momento em que eu tenho um excedente, que eu posso explorar a mão de obra. O Estado não é algo natural, não é algo que nasce da vontade humana ou da razão. É algo que nasce do antagonismo de classes. Inclusive, na gênese do Estado grego, o Engels observa que os gregos nunca eram policiais, porque era uma função que eles consideravam vil para um cidadão. Só estrangeiros eram policiais em Atenas. Só estrangeiro? Sim. Lembrava. Capitão do mato. Um grego não queria ser polícia de outro grego, porque dentro de Atenas tinha escravidão de grego. Então o grego não queria escravizar outro homem grego. Então eles recorriam a estrangeiros para a função de polícia.
Para você ter escravo, tem que ter um órgão repressor. E esse órgão repressor tem que estar na mão dessa minoria. Porque a maioria não vai se subordinar à minoria porque gosta de ser escravo. Vai subordinar essa minoria porque essa minoria detém o monopólio das armas. O Cláudio Negrão só vai ser meu escravo porque se ele não for meu escravo, eu mato ele. O Marx vai dizer, ó, esse Estado não é nada de legalzinho, de bonitinho, de racional, de combinado. Não, ele é crode das contradições de classe. Porque a democracia grega é a democracia de uma minoria ínfima. Homens ricos proprietários, mulheres fora, escravos fora, estrangeiros fora. Né? Por que que eclode? Por que que acaba o Império Grego, depois acaba o Império Romano? Porque o número de escravos cresce de forma tão assustadora que aquele Estado, ele explode, não é as rebeliões fora do Império, não é a invasão dos povos bárbaros. A invasão dos povos bárbaros só afeta o Império porque o Império está corroído por dentro. São 20 escravos para cada homem livre. Aquela sociedade não funcionava mais. Quando os bárbaros atacam as paredes do Império, os escravos dentro do Império falam, pode vir que a gente garante. Vocês vêm por fora e a gente solapa por dentro. O Marx vai mostrar que esse Estado não é uma coisa bonita, não é uma coisa simpática, não é uma coisa que foi criada através da razão. Esse Estado nasce da divisão do trabalho que gera a divisão de classes. E esse Estado é resultado da divisão de classes. E o Marx vai além, né, Ernesto? Ele diz o seguinte, não fui eu que descobri o Estado, nem a luta de classe, mas fui eu que descobri duas coisas. Primeiro, que esse Estado nem sempre existiu, ou seja, ele não é natural. E segundo, ele pode desaparecer. As duas grandes sacadas do Marx. Primeiro, o Estado nem sempre existiu. Antes, quando no dia da divisão de classe, não precisava ter Estado. Você chegou a se referir alguma vez, por exemplo, as sociedades primitivas? Sim, sim, não tem Estado. Não é Estado. Eles Tem Estado? Não. Tem juiz? Não. Tem polícia? Não tem. Tem tribunal? Para mim, a verdadeiro comunismo são eles. Não, ele diz o seguinte, mas o Marx fala comunismo primitivo. Tem polícia? Não. Tem diferença entre direito e dever? Se chegar para o índio e perguntar para ele, caçar e pescar é um direito ou dever? Ele fala assim, como assim? Nem tem lógica. Não tem nenhuma lógica. Ele fala, como assim direito ou dever? Direito ou dever é uma sociedade de classe. Verdadeiro comunismo natural pode ser. Comunismo primitivo. Comunismo primitivo. A gente não vai conseguir voltar à era indígena. Não é o que o Marx está propondo. Ele diz o seguinte, Eu sei que não. se o trabalho é social, se a produção é social, a acumulação é privada, para eu criar um novo comunismo, o que eu preciso fazer? Se nos faltarem os abutres, não deixa o sol desfigurar. Basta eu tirar o proprietário. Eu não preciso voltar ao comunismo primitivo. Posso acumular para algum coletivo. Acumular, ou o coletivo acumula. Socialmente. Eu não, eu falo. O coletivo acumula socialmente. Mas um erro, é importante. O Marx não fala de que no Estado socialista, ou mesmo numa sociedade comunista, porque o que as pessoas pensam é o seguinte, o Cláudio é funcionário da Petrobras, né, Cláudio? No comunismo, então, funcionário da Petrobras, o PLL dele vai triplicar. Né? No comunismo, a gente vai ganhar muito mais. Mas você não entendeu. Propriedade estatal não vai se transformar em propriedade privada. O lucro social da Petrobras não vai ser dividido entre os proprietários da Petrobras. O lucro social da Petrobras vai ser transformado em creche para toda a população, em escola para toda a população, em comida para toda a população, em ciência para toda a população. O Marx ele é muito visionário. Ele fala, não, o que vocês estão pensando, a visão rasteira de socialismo é que eu tenho a Eletrobras, eu tenho a Vale, chegamos ao socialismo, temos 10 mil trabalhadores na Vale, cada trabalhador da Vale ganha 8 mil, agora eles vão ganhar 30, né? Chegamos ao socialismo, eles têm que ganhar muito mais. Ele não. Essa produção social não vai aumentar a acumulação privada, nem esses trabalhadores da Vale se tornarão proprietários dela. Esse produto social é de toda a sociedade. Vamos pagar os trabalhadores da Vale. E o lucro social, em vez de para os acionistas, vai para toda a sociedade. Essa é a visão socialista real. Não é acumulação privada, não é enriquecimento. Sim. Porque enriquecimento coletivo
gera lucro para todo mundo. Porque se o Cláudio, por exemplo, ganhar 8, mas paga 4 de colégio, eu pego o lucro social da Vale e aplico para a escola pública ser de qualidade para todo mundo, os 8 que ele ganhar vai ser mais. Ele não vai precisar pagar 4 de colégio. O Marx tem uma outra visão. Hã? A polêmica dos anarquistas é essa. Porque os anarquistas falam que a gestão da Petrobras é só para os funcionários da Petrobras. É mais do que isso, né? Porque a autogestão é intramuros. A polêmica é essa. O economista russo criou para as principais, e ele fala dessa questão de como organizar a sociedade socialista na distribuição Do lucro social. do social. O lucro social não é um lucro da empresa para os trabalhadores da empresa. É o lucro da empresa para toda a sociedade. Que é, por exemplo, o que o Lula, sem ter lido o Manifesto Comunista, propôs, não estou fazendo nenhuma apologia do Lula, não, na partilha do petróleo. Fundo soberano. A Petrobras produz um lucro social. Pega esse fundo soberano e vai todo para a educação. É isso. Só que é aplicado para tudo. Aplicado para tudo. O que a Vale produzir não vai para acionista, vai para toda a população. E por isso que não pode ser um comunismo dividir coisas pequenas. O Marx está mirando as grandes empresas. O Marx está mirando as grandes empresas. Está mirando os monopólios. Tanto que o Lenin fala, quanto mais perto do monopólio, mais perto do socialismo. O Lenin não está querendo dividir a quitanda da tia Joana, que morre de medo do MST ir lá invadir e tomar a quitanda dela. O Lenin está de olho na Vale, está de olho na Petrobras, está de olho na Shell, está de olho na Texon, na Texaco. Ele não está de olho no... Não, eu quero é isso. É isso que a gente tem que dividir, e não é dividir, é apropriar socialmente, né? E aí o Marx, ele é muito... Mas se é do Estado, é mais fácil de fazer isso. Agora, Sim. se privatiza, aí... Não, o próprio Lenin fala que se a gente tiver no capitalismo de Estado, a gente está mais próximo do socialismo do que antes do capitalismo de Estado. Por isso que Só eles querem enxerga. Estado fraco. Sim, claro, claro. E olha só a dialética do Marx, né? Porque a gente fica pensando, né? Existe uma história também que é feita através do saque, do roubo, da conquista. E o Marx coloca o seguinte na ideologia alemã: conquistar o quê? Se eu conquisto um país, por exemplo, se eu conquistar a Suíça, não vai servir para porcaria nenhuma. O que a Suíça produz? A Suíça é o banqueiro do mundo. Inglaterra. Então, a Inglaterra ainda é outra. A Inglaterra ainda tem indústria, é outra história. Mas a Suíça, se eu conquisto a Suíça, não serve. Até na época da guerra, nem a Alemanha invadiu a Suíça. Por que a Alemanha não invade a Suíça na época da guerra? Tem produção. Não, não é isso. Ia ser ruim até para os alemães. Aí o quê? Ia ser ruim até para os alemães. Sim! Você precisa de um banqueiro fazendo o capitalismo funcionar. A Alemanha era capitalista. Se você para a Suíça, você para até a Alemanha. Então, Marx está dizendo o seguinte: vocês vão se apropriar de quê? Se apropriar depende do grau de evolução das forças produtivas. Tanto que algumas conquistas levam ao retrocesso. A conquista do Império Inca leva ao retrocesso. A conquista do Azteca leva ao retrocesso. Né? A invasão dos bárbaros no Império Romano leva ao retrocesso, porque você vai para formas de produção menos desenvolvidas. Então, até o que você conquista depende daquilo que você vai conquistar. Por isso que o marxismo, ele não quer voltar para o comunismo primitivo, não quer voltar atrás à roda da história. A gente precisa conquistar o Estado e os meios de produção para fazer a humanidade evoluir. Né? Conquistar o quê? Dependendo do grau de evolução das forças produtivas, tem que conquistar e fazer produzir. Tem uma frase do Lenin, que é bem interessante, que é o seguinte: antes da Revolução, um revolucionário vale por 10 técnicos. Depois da Revolução, um técnico vale por 10 revolucionários. Por quê? Você tinha um monte de revolucionário no Partido Bolchevique. Quantos engenheiros? Quantos mecânicos? O que aconteceu com a produção da União Soviética logo depois da Revolução? Travou. Travou. Você vai ter que repensar a sociedade até... Tirou-se até da cadeia pessoas que foram acusadas de sabotagem e traição, porque a União Soviética parou. Você tinha que fazer a União Soviética produzir. Conquistar o quê?
Depois você chegar ao poder, é uma questão que a gente tem que colocar. Né? Por exemplo, nossos queridos amigos da Venezuela. Qual foi um dos grandes problemas da Venezuela? A doença holandesa, mesmo o socialismo. O que é a doença holandesa? Né? Que é a doença de Portugal, de Espanha, temos ouro demais. Aí não investe na indústria. O que acontece com o país? Não desenvolve. Qual o grande problema da Venezuela, mesmo com Chaves? Chaves redistribuiu riqueza, mas industrializou o país. Quando o preço do petróleo baixou, o que eu faço com a Venezuela? Só contava com isso. Tá, mas e aí? Você continua apostando só em commodity? Você não industrializa o país? Isso é uma crítica muito fraterna. A gente é pró... Erro estratégico. Sim, é um erro estratégico. É sim. É um erro estratégico porque o próprio Celso Furtado, lá atrás, na década de 60, fez um livro sobre a Venezuela. Né? País dependente do terceiro mundo com excesso Não é petróleo não, é excesso de divisas. Que a Venezuela sempre teve uma balança comercial positiva. Mas nunca apostou em se industrializar. Sim. Criar produtos com forte valor agregado. Por que estão recolonizando o Brasil? O que estão fazendo com o país? Destruindo o nosso parque industrial. Fazendo com que a gente produza produtos com menor valor agregado, que fique mais dependente do exterior. Né? Então, o marxismo não é, vamos voltar atrás da roda da história. Por que eles queriam o Paraguai, na Guerra do Paraguai? Que era a produção, eles produziam até a Não, agulha. mas o Paraguai é uma história totalmente É diferente, né? Tem o Paraguai antes da guerra e depois da guerra. Não, eu falo antes da guerra. Ele produzia da locomotiva à agulha. Foi o primeiro país da América Latina eletrificado, totalmente E eletrificado. tinha indústria. Tinha ferrovia no país inteiro. Tinha indústria no país inteiro. Aliás, foi por isso que a Era Inglaterra autossuficiente, começou né? a guerra contra o Paraguai. Não, autossuficiente não era, não vamos exagerar também. Não, Minha. sim, produzia da locomotiva. Não, era um dos países mais... Menos assim. Aí já existe um certo exagero. Autossuficiente não era. Era um país mais envolvido que os seus vizinhos e estava incomodando a autossuficiência. Por que Lenin, logo depois da Revolução, Lenin lança uma palavra de ordem que pouca gente assume com isso. Ferrovia mais eletrificação é igual à Revolução. Sim, eletrificação de toda a Rússia, industrialização de toda a Rússia, Criou a ferrovia Transiberiana, e a Rússia, eletrificou a Rússia. em 10 anos, a Rússia foi toda eletrificada. Em 10 anos. Isso no meio de uma guerra. Assim. Ferrovia mais eletrificação igual à Revolução. Vamos lá, gente. Que horas são? 8h02? Caramba, eu acho que vou ficar só na ideologia alemã mesmo. Porque tem muita coisa da ideologia alemã, né? Aqui eu já falei da ideologia alemã que parte da razão para a história, Marx parte da história para a razão, né? Natureza humana, indústria, ato histórico foi, aquisição, coletivização foi. Falei de muita coisa aqui. Produção. A produção gera ideologia, né? A ideologia dominante de uma sociedade é a ideologia da sua classe dominante que justifica sua dominação, né? Importante aqui duas coisas do Marx, né? Primeira, porque muita gente acha que o Marx ele quer libertar o trabalho. O Marx fala o seguinte: o trabalho já é livre no capitalismo, por incrível que pareça. O Marx fala que o trabalho já é livre no capitalismo. Isso é livre para ser explorado. O trabalho livre é isso. Marx não quer libertar o trabalho. Marx tem um conceito muito complexo. Marx quer abolir o trabalho. Isso é um conceito muito complexo. Como se o Marx quer abolir o trabalho se ele fala que o trabalho é a condição necessária de vida do ser humano? Né? Porque o trabalho para o Marx é um duplo. Né? Esse trabalho que o ser humano o tempo inteiro tem que reproduzir a sua vida a partir da natureza, um homem nunca vai estar livre dele. Mas nas condições atuais de produção, para que você trabalha 8 horas por dia? Para que você trabalha 12? Se o processo de produção não fosse social e a acumulação não fosse privada, com a aceleração, olha, o Marx está falando isso no século XIX, ainda não era naquela época isso. Com a aceleração do processo produtivo, que é intrínseco ao capitalismo, porque pela competição intercapitalista você não pode prescindir dessa aceleração, vai chegar um momento que você produz tanta coisa
tanta coisa, que você só tem uma forma de você evitar o caos. É diminuindo a jornada de trabalho. Porque o trabalho pra gente é uma maldição. Você não é uma pessoa se você não trabalha. E o trabalho é compulsivo e exterior. Você trabalha por obrigação. O trabalho é apenas um ínfimo do homem. O trabalho tem que ser algo que emancipa o homem. É um outro trabalho. A música, a dança, a arte, a ciência. Para isso, esse trabalho compulsivo tem que ser só uma parte da atividade humana. Tipo, 3 horas por dia. E o resto do tempo, você vai ter que fazer outra coisa da vida. Hoje, nas atuais condições, por que a Alemanha está estudando jornada de trabalho de 20 horas semanais? Ou faz isso, não tem emprego para todo mundo. Muito menos que... Né? Você pode pensar no socialismo, numa sociedade que não trabalhe compulsivamente 10 horas por dia. Que produza tudo que é necessário em 3, 4 horas. O que você faz com o resto do tempo? Isso é um grande problema para nós, seres do capitalismo. A gente não sabe o que faz com o resto do tempo. Porque nós somos seres consumidos pelo trabalho. Nossa vida perde a razão de existir. Tem gente, eu não sei, a Denise já deve ter visto, tem uns malucos que saem da justiça e continuam na justiça. Quando sai da justiça, não sabe o que faz da vida mais. Perde a razão de existir. Os amigos estão todos lá dentro. Amigo? De verdade? Amigo? Quantas palavras você troca por dia no seu trabalho? Companheiros de trabalho. Ah, companheiros de trabalho. Quantas horas você troca por dia no trabalho com uma pessoa que está trabalhando contigo? Você virou uma ferramenta e nem notou. Esse conceito do marketing de abolição do trabalho é um conceito complexo da beça. Você virou uma ferramenta e nem notou. Você é um homem do trabalho. Você é um escravo e nem se tocou. Mas olha, a vida não pode ser só trabalhar. O Marx é muito complexo. Aquele livro, O Direito da Preguiça, do Lassalle, é muito marxista. É que o Lassalle não, o Lafargue. É que o Marx tinha muita implicância com o Lafargue para admitir aquele livro. Era genro dele e não gostava nem um pouco do Lafargue. Mas o livro é muito marxista, ele dá o direito à preguiça. Esse é um dos conceitos mais complexos do Marx. A abolição do trabalho. Ah, se o mundo abolir o trabalho, o mundo vai acabar porque vai todo mundo chafurdar na preguiça. Mentira, o mundo não está doente de ócio, o mundo está doente sobre trabalho. Enquanto nós temos aí 20, 30% da população sem trabalhar, a gente trabalha 10, 12 horas por dia. E a nossa jornada, incorpore a ela a nossa ida e a nossa volta do trabalho, incorpore a ela todos os cursos que a gente faz, que nós mesmos custeamos para nos tornarmos uma mão de obra competitiva. Isso é racional? O Marx está falando isso, cara, no século XIX. O capitalismo ainda está num berço, ainda é um menininho engateando. O cara é muito visionário. Nós temos as condições para fazer esse salto hoje. A gente não tinha naquela época. O Marx está enxergando 100 anos depois. 150 anos depois. E a produção vai acelerar tanto, por isso que ele não quer voltar para trás da roda da história e não quer voltar ao comunismo primitivo. Falar, a produção vai acelerar tanto, é bom chegar a um nível de automação tal, porque a gente vai trabalhar o dia inteiro. Por que a gente não pode pescar só, em vez de pescar só no sábado, e pescar todo dia? Qual o problema? Agora com a impressora 3D, então... Pois é, mas se a impressora 3D for num mundo em que poucas pessoas se apropriem dela para gerar lucro, você vai continuar a trabalhar 12 horas por dia. Mas as empresas vão usar a impressora 3D para dispensar os funcionários. Sim, e é pior do que isso. É pior do que isso. Você vai gerar a carência na abundância, você trabalhar 12 horas por dia, porque isso é apropriado por poucos, você vai continuar doente de trabalho. Sim. E uma grande parte da sociedade doente de não trabalho. Por isso que o Marx está falando, só tem uma forma de acabar com isso, abolir o trabalho. Todos nós vamos trabalhar o mínimo necessário para a nossa vida e o restante do tempo vai ser outro tipo de vida, que o Marx não chama de trabalho. Vai além do trabalho, ou pelo menos vai além do trabalho compulsivo. Isso é muito profundo.
Marx está pensando nisso no século XIX. A educação dos 5 sentidos. Isso está na ideologia alemã. A ideologia alemã é um livro muito interessante. Bem interessante. Né? Vamos lá. Precisamos de um trabalho que gera tudo isso. Né? O Marx fala, olha só, o Marx é fenomenal. Ele já fala nisso. Da exploração da mulher pelo homem, na indústria natural, antes mesmo da escravidão. Antes da escravidão, a mulher é escravizada pelo homem. As funções da mulher, que eram funções de regulação dentro da tribo, que conferiam à mulher um lugar de honra e de mando, com a apropriação dos postos de chefia pelos antigos pajés, os antigos caçadores, quando eles se tornam reis da tribo, esse lugar, que era um lugar de mando das mulheres e de respeito, se torna um lugar de submissão, né? E para garantir que aquele chefe tenha uma descendência sua, se cria a monogamia, a virgindade, a castidade, a submissão da mulher e a escravização da mulher pelo homem. E o Marx é tão avançado que, além dele falar da escravização da mulher pelo homem, ele é o primeiro filósofo a falar que os filhos são propriedade do pai. Marx falou uma frase fantástica. A escravidão do homem pelo homem começa com a escravidão Da mulher pelo homem. A primeira forma de escravidão é a da mulher pelo homem. E coloca que os filhos são propriedade dos pais. O Marx é muito avançado. Ele está propondo abolir a escravidão da mulher pelo homem. Por isso que eu falo, Vânia, que não é o central. O Marx, como marido, ele foi um péssimo marido. Pode ter sido, não estou discutindo. Mas ele, como filósofo, ele é muito à frente do tempo dele. E ele já fala do fato de os filhos serem propriedade dos pais. Porque aí tem um castigo físico, tem a imposição das vontades dos pais aos filhos. Ele está falando isso no século XIX. Ele é muito progressista, inclusive, nessa ideia de que os filhos não podem ser uma propriedade dos pais. A família burguesa constrói essas relações patriarcais de propriedade e autoritárias. Do cacete. Para manter a sua fortuna. Sim. A herança, né? Luta de classes, né? Inerente a tudo isso. Dominação política, a ideologia é reflexo da luta de classes. Ela corrobora e naturaliza. Por exemplo, você vai ver qualquer televisão, o capitalismo não é ideológico, é o comunismo. O capitalismo é natural. Se pensar em alguma sociedade não capitalista, é uma loucura, é um fanatismo, é uma seita, como se o capitalismo fosse algo natural, um DNA do ser humano, que a gente fosse criado já, nascido, um pequeno proprietário perfeito, mesmo que você trabalhe na bicicleta do Uber do Itaú, né? E a única coisa que tenha de sua seja, eu acho que nem aquela porcaria daquela geladeirinha é deles, né? Que é a grande contradição gerada pela luta de classes, a massa de despossuídos com o mundo de riqueza. E aí o Marx ele vai se contrapor. Quando eu falei que Marx foi anticomunista, ele foi mesmo, mas o anticomunismo de Marx não é o anticomunismo do comunismo real da França, é do comunismo teórico dos jovens hegelianos. E ele vai virar para esses jovens hegelianos e falar assim: o comunismo não é essa maluquice que você pensa na cabeça de vocês. O comunismo é um movimento real dos trabalhadores, o partido mais radical entre os partidos socialistas. É a ponta de lança do movimento dos trabalhadores, né? E ele, por isso que eu falo que não foi o Marx que criou o comunismo, foi o comunismo que criou o Marx. O comunismo transforma Marx em seu teórico. Se não existe um movimento comunista real na França, avançado, revolucionário, se irradia pelo mundo, o Marx nunca teria sido o teórico do socialismo moderno. Ele só pode ser o teórico do socialismo moderno porque o socialismo existe de fato. E ele fala isso. O comunismo que eu defendo é o comunismo real. É o partido mais radical. Quando ele está falando de partido, ele não está falando de organização política, está falando de ideia. É o partido mais radical, é a vanguarda dos socialistas na Europa. Isso ele diz na ideologia alemã, né? E ele diz que, efetivamente, esse comunismo só vai se tornar um movimento de massa e de milhões quando a classe em si passar de classe em si, em classe para si. Como é que você mede o grau de amadurecimento da classe? Quando a classe vota no Bolsonaro,
você sabe que a classe não está madura. Quando a classe começa a trabalhar no Uber e diz que é empresário, você sabe que a classe não está madura, porque não é uma questão teórica, é prática. Isso é muito prático de ser medido. Qual é o grau de organização dessa classe? Por exemplo, a classe operária no Brasil não é uma classe para si, é uma classe em si. Nós não estamos conseguindo organizar essa classe, praticamente. E o operário lá da CSN, ele chegou para mim e disse assim, Ernesto, o grau de consciência da classe operária se mede pelo tamanho da procissão. Sim. Na profissão? Procissão. Na procissão? Quanto maior a procissão, menor a consciência de classe. Quanto maior a greve, maior a consciência de classe. Né? O Marx está falando aqui, ó. Sociedade civil é a sociedade comunista. Ele diz o seguinte: sociedade civil são dos indivíduos isolados diante do capitalismo. A sociedade comunista são dos indivíduos que deixam de se verem como seres caóticos, se entendem como indivíduos sociais e reorganizam a produção a seu favor. Isso leva a um estado de organização da classe que não é o estado de organização atual. Por isso que não precisa ser nenhum gênio para dizer que o Brasil não vive um estado pré-revolucionário, né? Não precisa ter lido 5 livros do Marx. Basta ter um pouquinho, tem 3 neurônios para saber. Porque isso é muito importante, gente. Tem gente que vira para você e fala: você é pequeno burguês, você defende... Fala, cara, para de falar que você é revolucionário. Né? Como é que vai ser a revolução? O cara não sabe te dizer. Revolução não é um movimento que nasce do meu desejo, que nasce da minha cabeça. O Marx está falando de revolução, e ele, em 1848, ele vai para a Alemanha para apoiar a luta de classes na rua. Tiro, porrada e bomba. Engels pega em armas. Marx é expulso da Bélgica, da França, da Alemanha, de tudo quanto é canto. Ele botava o pé, ele era expulso. Só vai conseguir paradeiro na Inglaterra. Ele está falando de revoluções que ele está vendo. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem um bando de maluco aí que acha que ser revolucionário é só dizer que é revolucionário e falar em luta armada. A luta armada não é um desejo. A luta armada só existe quando existem condições para elas. A luta armada não é uma pré-condição do socialismo. Né? Até porque, se você pensar em luta armada no Brasil, ninguém vai ir para a luta armada no Brasil com revólver. Né? Nem com metralhadora. Você tem o maior exército da América Latina com 300 mil soldados, né? Entendeu? Então, assim, essas coisas são coisas quase que infantis, quase que pueris. Cuidado com esse linguajar. Inclusive, chama a atenção quando as pessoas começam a falar dessas bobagens em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, porque isso pode ser usado, inclusive, em denúncias contra as pessoas. Né? Revolução não é uma brincadeira, não é um desejo, não é um palavrório, não é um palavreado. O Marx está vivendo uma situação revolucionária. No Brasil, a gente não tem nenhuma condição de fazer revolução, pelo menos nos próximos 10 anos. E revolução também não é a luta armada. A luta armada é só um dos meios. Revolução é a tomada de consciência pela classe e a tomada de poder pela classe operária. Quanto maior for, o Engels tem um texto posterior na Alemanha que ele mostra isso. Quanto maior for a consciência de classe, quanto maior for a coesão da classe, quanto maior for a força da classe, menor é a resistência do outro lado. Se você tem a hegemonia da sociedade, se conquista 70% ou 80% da sociedade, os outros 30 ou 20 vão ter que se contentar com o seu avanço. Né? Tire da cabeça que a revolução é uma coisa de uma minoria que pega em arma e vai lá e... Não é isso. Definitivamente não é isso. Nem em Cuba foi assim. Teve uma adesão absoluta do povo cubano. Quando o Fidel desce da Serra Maestra... Serra Maestra porque Cuba estava todo em greve. Todo em greve. A população toda foi para a rua apoiar Fidel. Não, aquele filme que está passando a ilegalidade mostra como que essa a ação das pessoas enfrentando, né, o poder, conseguiu ter o terceiro exército a favor dos homens. Mostra essa. Interessante, vocês já viram? Não percam, muito interessante. Sim, no Rio Grande do Sul. Cadeia da legalidade. Então, assim, Marx vai mostrar que a história é a totalidade de formas materiais e não a totalidade de formas de consciência, né?
E o Marx fala que, efetivamente, a praxe revolucionária tem que ser a praxe crítica. Fazer da armada crítica a crítica das armas. Não entender crítica das armas, literalmente. Crítica das armas é que tem que transformar isso em algo concreto, real. Não adianta eu ficar dando curso aqui para vocês. Esse curso o pessoal fala, vai ter certificação, beleza, eu vou fazer certificação. Mas eu não estou formando teóricos. No sentido de aqui, não tem nenhuma pretensão de fazer esse curso de extensão para formar professores. A minha ideia é uma ideia má. Eu sou uma pessoa que tem péssimas intenções. Eu quero formar militância. Independente do partido que vocês estão militando. Eu quero que vocês efetivamente utilizem a teoria marxista para melhorar a qualidade da intervenção política, que a gente tenha quadros de qualidade na esquerda, para que a gente melhore a nossa intervenção política. Aquela famosa história que eu contei para vocês, do amigo meu, Vanderlei, Tampinho de Cabeludo. Um operário lá de Joinville, não sei qual é a empresa, ele foi fazer um curso lá na Unicamp comigo. Um operário fazendo um curso de extensão universitária. Ah, não pode? Ah, não. Para que vai dar um curso de extensão universitária para o operário, né, mestre? Da Keynes, Marx, Kalec para o operário, que babaquice isso. Aí ele foi lá fazer um curso de extensão universitária. Ficou fazendo o curso lá. Um belo dia ele foi para a mesa de negociação com os outros, era um cara novo, ninguém conhecia ele. O patrão começou a dizer que estava ruim, que a situação estava ruim, que o país estava em crise. Ele falou assim, por que você não fez um fundo de reserva? Por que na época que você teve o lucro, você não previu isso, já que a economia capitalista é oscilante e que as crises são cíclicas? Quando ele falou assim, o cara falou, vem cá, quem trouxe esse maluco aqui? Quem autorizou esse? Que cara é esse aí? Porra, que porra de operário é esse falando em crise cíclica? É pra isso. Primeira vez que o cara entrou lá, começou a falar em crise cíclica, em fundo de reserva, em prever o futuro, em distribuição de lucro. Sim. A minha ideia de fazer curso de marxismo é para, né? Tornar as pessoas mais lúcidas. Que horas são? Eu acho que vou ficar só na ideologia alemã, que merda. 8h20. É. Gente, assim, eu vou ter que, semana que vem, improvisar, encaixar um pouco a miséria da filosofia na ideologia alemã. A crítica da crítica com a Sagrada Família, eu preparei muito pouca coisa dela. É um trabalho interessante, mas é um trabalho em que Marx faz mais a crítica dos jovens hegelianos. Por exemplo, os jovens hegelianos, eles eram contra o socialismo, que acreditavam que você tinha uma massa de despossuídos que não tinha capacidade teórica para se apropriar da filosofia e que você precisava ser representado. Então Marx ele começa a fugir da armadilha da massa acrítica. Nós mesmos às vezes caímos nessa armadilha e dizer assim, a nossa massa é acrítica. Ué, nós temos a responsabilidade de dentro para fora transformar essa massa crítica, essa classe em si, em classe para si. É nossa missão. É nossa missão. Ir para dentro da classe e trabalhar a classe para ela ficar consciente. Então Marx ele vai fazer esse embate, né, nas teses sobre Feuerbach, inclusive sobre uma questão que eu já dei, da questão da representação, né? Ele vai começar a propor a democracia radical, a democracia comunista, a democracia socialista, a democracia participativa, né? Ele vai mostrar que a ideologia alemã reduz o homem a um gênero, que é o gênero biológico, ou a alma, e ele vai propor o homem como um processo social, como um processo imanente. Está muito ligado à própria ideologia alemã, né? Inclusive... Não, estou falando da crítica, ou a Sagrada Família. Sagrada Família é a crítica aos irmãos Bauer, né? É um livro que eu acho até mais complicado para vocês agora, mas que estava aqui entre as minhas tarefas, né? Entre as minhas tarefas para hoje, que eu não consegui dar conta. Mas o interessante, vou fazer muito en passant isso em 10 minutinhos, porque eu acho que o mais importante da ideologia alemã, eu vou crudar a miséria da filosofia no manifesto do Partido Comunista. O interessante do Marx é isso. Os jovens hegelianos vão separar o coração e a alma. E a alma, a intelectualidade, tem que representar o proletariado que é desprovido de crítica. E Marx vai dizer que, efetivamente, isso é uma ilusão de classe.
da intelectualidade que se acha acima do bem e do mal. Isso é um efeito da divisão de classe. Está muito ligado, inclusive, à aula da ideologia alemã, né? A realidade precede o conceito, né? A ideia que os hegelianos têm de conduzirem a massa, libertar a massa da massificação, e o Marx dizendo o contrário, né? Que essa massa real concreta é que está morrendo na França, está fazendo revolução real na França, que está derrubando o rei na França, enquanto aqueles jovens hegelianos estão só fazendo a crítica da revolução que eles não fizeram. Inclusive, a crítica poderosa que o Marx diz que esses jovens hegelianos refletem a imaturidade da classe dominante burguesa alemã, né, a sua fraqueza, a sua incipiência teórica e prática em relação a disputar o poder com a nobreza, porque tinham medo do proletariado. Então essa massa causa horror a eles, por isso que eles viram as costas do proletariado. Então ele transforma essa crítica, que na verdade é histórica, em uma crítica filosófica. Isso está na Sagrada Família. Não vou fazer uma aula inteira sobre a Sagrada Família, só esses apontamentos muito breves, vale a pena ler, embora eu sugiro para vocês que leiam primeiro a ideologia alemã, tá? Tem aqui as teses sobre o Feuerbach, o merchandising do meu livro. Tem meu livro aqui, está explicado nele, as teses sobre o Feuerbach. E eu vou pegar um pedaço, a próxima aula é do manifesto, mas eu vou pegar um pedaço da Miséria da Filosofia, que é bem interessante. Gente, não estou fazendo nada, que é um bom livro de humor, A Miséria da Filosofia. Eu fico rindo sozinho, minha mulher pensa que eu estou maluco. Eu juro, eu leio A Miséria da Filosofia e eu fico gargalhando. Que eu nunca vi, eu não conheço, de repente alguns de vocês conhecem, em nenhum livro que um filósofo tenha feito isso com outro. O Marx acaba com o Proudhon. Ele acaba. Inclusive, Ernesto, o Proudhon que o Marx elogia é o Proudhon anterior. É o Proudhon anterior, que fala que a propriedade é um roubo. Aí o Proudhon chega num ponto de loucura e dizer o seguinte: não adianta nada fazer greve, porque a greve vai levar a uma elevação geral dos produtos, né? E isso vai afetar o próprio operário. Então, no final, o operário vai perder com a greve. E o Marx fala: peraí, tá de que lado, caboclo? É aí que ele fala: a única coisa que eu concordo com tudo é que 2 e 2 são 4. Ele vai mostrar primeiro que o salário é só uma parte do preço do produto. Então, se você aumenta o salário, mesmo que isso afete a produção, não vai afetar todo o produto. E que vai afetar, se fosse uma alta generalizada de salário, os setores menos evoluídos, que são os setores onde tem maior incorporação de mão de obra e menos de maquinário, o que levaria a um desequilíbrio, inclusive, entre os preços, e que efetivamente não levaria a uma alta generalizada, mas a uma alta setorizada, que poderia ser muito bem incorporada pela sociedade capitalista, às vezes, sem sequer levar a um aumento dos preços, dependendo da produtividade, dependendo de um monte de coisa. Marx é muito melhor economista que o Proudhon. E ele vai falar assim: olha, você está indo num passo em que você se coloca como anterior, com a pré-história do Ricardo, do Smith, do Say. Você está antes deles, cara. O que houve com você, meu irmão? E aí rompe a amizade, acabam a amizade, não se falam mais, né? O Proudhon não quer ver o Marx nem pintado de ouro. Mas essa história a gente conta rapidinho antes do manifesto na semana que vem, que não vai dar tempo. Você passou pra gente, mas ali ali está na fase da amizade. Não, ali está na fase do amor. Ali o Proudhon e o Marx estão na fase... Está conquistando um ao outro. Não, teve uma fase que os dois podiam trabalhar tudo. O que acontece é o seguinte, Vânia, o Marx tem várias fases, inclusive, de maturidade psicológica, maturidade intelectual. E ele ali ainda está pesquisando a economia. E o livro do Proudhon, A Propriedade é um Roubo, não é o outro que ele critica, esqueci até o nome, está aqui. A filosofia da miséria. Mas tem outros, ele fala sobre o de economia. Tem aqui, sei o que, econômicos, que aí o Felipe dá certo, a lei da proporção. Tudo tem que ser trocado proporcionalmente. Ele cria uma teoria geral, diz que o preço de tudo é o preço do salário. E ele propõe, para equalizar a sociedade, que tudo seja trocado proporcionalmente. Que as horas de trabalho sejam
trocadas proporcionalmente, isso vai levar à felicidade geral. Mas fala, gente, isso aí é só piração. Qual foi a maconha que o Proudhon fumou? Me diz a marca que é boa, que eu vou fumar também. E, né, então, há um Marx e um Proudhon anterior, e o Marx, inclusive, lê a obra do Proudhon e defende o Proudhon, né? Ele defende o Proudhon, se não me engano, nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, porque ele está defendendo o Proudhon dos burgueses. E depois ele fala assim, agora o Proudhon está do outro lado, não é que nem que o Proudhon queira ser um burguês, mas ele é tão confuso que ele acaba fazendo uma defesa da burguesia. E se ele diz o seguinte, olha, não façam greve, porque fazer greve não adianta nada, fala, meu irmão, você está do lado de quem, afinal? Você tinha interesses também, eu acho, familiares, não tinha? Não, é confusão. Ali é confusão. E muita gente comete erros por pura insuficiência teórica. Isso pode acontecer também. Você pode cometer um erro por errar. Tem filmes que possam ajudar a gente a entender esse processo? Eu acho que a gente tem que ler. Ler. Vamos esquecer de filme agora. Vamos ler. Não. É sério, olha só. A gente fica muito no filme. O filme ajuda a arrumar? Não ajuda não. Agora você, chato. A gente está na 6ª aula, tem que ler. Leia o Manifesto do Partido Comunista, leia a Miséria da Filosofia, leia os manuscritos, tem que ler. Se não ler, não vai arrumar a cabeça. O filme fala de coisas muito en passant. Nada substitui a leitura. Por isso que a gente fala, esse curso, a gente fala de muita teoria, mas a teoria não vai ajeitar na cabeça sem a leitura. Por isso que a gente está dando as aulas e está mostrando os livros. Olha, esse aqui, hoje, eu não cheguei a falar de 3. Eu falei basicamente da ideologia alemã. E eu achei que ia dar tempo e não deu, infelizmente. É muita coisa, a ideologia alemã é muito grande. Falei muito no passado da Sagrada Família, não vou voltar na Sagrada Família. Semana que vem vou mudar minha programação, vou dar um manifesto, metade da aula e metade da aula a Miséria da Filosofia. Não, são 3 minhas. Depois entra 2 suas. Trilogia alemã, é isso mesmo. O manifesto, aí você entra com a trilogia alemã. 6ª aula. Ih, são 18, faltam só 12. Tá quase acabando. Ainda bem que nós vamos aprender. Não, assim, olha só. É manifesto, Partido Comunista, aí vem 2 suas, acho que vem uma minha, depois vem 2 suas. É assim, é que vem 3, por que vem 3? Porque eu acho que estava antes, você fazia um manifesto, eu fazia uma da trilogia, você fazia outra. Só que eu combinei com você que eu não ia fazer a trilogia da Guerra Civil Alemã. Estou fugindo da Guerra Civil em França. Eu falei que estou fugindo da Guerra Civil em França igual o diabo foge da cruz, lembra? É por isso que você está estranhando. Não, tudo bem, no outro curso, você fez o manifesto, aí eu acho que eu fiz o 18 Brumário, você fez o resto. E eu achei que o resultado foi ruim. Tá tranquilo. Não, sério, porque eu acho que você tem mais domínio dessa parte da Guerra Civil na França. Eu acho que você fica mais empolgado do que eu, para ser muito sincero. Eu acho que a sua aula é muito melhor que a minha. A sua aula sobre a Guerra Civil, a Comuna de Paris... Na verdade, eu dividi. Vai ficar lutas de classe, que antecede. Sim, e 18 Brumário. Lutas de classe, 18 Brumário, eu vou fazer numa aula. E Guerra Civil na outra. Depois eu vou fazer a Guerra Civil e a Comuna de Paris. Pois é, na outra vez você só fez a Comuna de Paris. 18 Brumário quem fez fui eu. Por isso que houve a inversão. Essa aula do manifesto, no outro curso, era sua. Aí eu fiquei com essa e te passei a do... É por isso que... Entendeu? Então a próxima hora do manifesto. Gente, encerrando mesmo. Se a gente não ler nada, não estou dizendo que você tem que ler toda essa bibliografia de uma vez. Mas se não ler nada durante o curso inteiro, não adianta ficar sugerindo filme, livro, vamos ler. Beleza? Eu termino por aqui, eu peço desculpa, eu realmente acabei ficando só na ideologia alemã e eu devia ter feito a Sagrada Família. A Sagrada Família foi só o que eu falei mesmo, muito pouquinho. Semana que vem eu faço a Miséria da Filosofia e o Manifesto. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do ambiente. Né? Semana que vem a gente deve voltar ao FESEP.
foi uma necessidade, mas eu agradeço muito ao Beto e à Cíntia pelo espaço, tá bom? Um abraço aí.